Vamos nessa? Vamos nessa? Começamos a transmissão? Então, gente, super boa noite a todos vocês que estão aqui no Brahma hoje. Uma honra estar aqui com vocês. Super boa noite também à galera que está acompanhando a gente pelo Facebook. O nosso alcance tem aumentado cada vez mais, isso nos deixa super feliz. E a gente quer mais estar junto de vocês. Então, por favor, já digo, o recado é: mandem suas perguntas, a transmissão é totalmente interativa, deem o seu like, compartilhem com seus amigos, a gente está aqui para receber as perguntas de vocês. Antes de falar da noite de hoje, o debate de hoje, queria dizer algumas palavrinhas. Hoje a gente está encerrando a segunda temporada do Clube da Imprensa no Bar Brahma. Queria fazer alguns agradecimentos. Essa temporada começou aqui no Brahma em abril. A gente está indo para a quinta noite, a gente não teve semana passada por conta do feriado. Mídia, das redes sociais, da tecnologia, toda a transformação que a gente está vendo no jornalismo, né? Quem são esses meus amigos e que estão comigo desde o começo? Eu vou começar pelo Edson Franco, que está aqui comigo, está aqui com a gente hoje. O Edson é coordenador online do Canal Rural e é um jornalista super experiente, é um tremendo talento e um aglutinador de pessoas interessantes, e por isso que a gente está junto nessa. Chamei Denise Bacotina, que está aqui também, que foi da BBC, hoje é Country Manager da Ruptly, que é uma agência de notícias russa, representa aqui no Brasil. E Denise forma um casal, amigo nosso, super meigo, com o Cleiton Mello. Cleiton Mello, jornalista super experiente de negócios, hoje tem uma startup de jornalismo para o agribusiness, trabalhou na Isto é Dinheiro, e os dois têm um projeto sensacional, que eu recomendo muito que todo mundo veja, que é o A Vida no Centro. Eles mudaram para o centro de São Paulo e criaram uma plataforma de conteúdo que fala sobre o nosso centro. E é simbólico a gente estar aqui a poucos metros de onde a gente teve uma tragédia há exatamente uma semana, aqui no Largo do Paissandu. Então, Denise e Cleitinho vieram conosco. Quem mais? Milton Gamês. Miltinho, queridíssimo, ex-diretor da Isto é Dinheiro, passou pela Folha, passou pelo Globo, e hoje está na FSB, mudou de lado do balcão, mas está fazendo um trabalho genial também. E trouxemos dois caras para compor a nossa arte. Então, a gente trouxe o Rica Ramos, que está aqui conosco hoje também. Rica é responsável por essas animações e por essas ilustrações que são projetadas aqui no palco do Brahma e cuida de toda a programação visual do nosso Clube da Imprensa. E fechamos, deixei ele por último, não por acaso, com o nosso cara da foto, que é simplesmente o César Itiberê, que é uma lenda da fotografia brasileira. Vou falar isso aqui, que ele não está aqui conosco hoje. É um cara que fez história na Folha de São Paulo, fez história na Editora 3, um tremendo fotojornalista, e que não está aqui hoje porque está de emprego novo. Espero que você esteja nos vendo, Cezinha. Por favor, contamos com a sua audiência. Edson diz que você está vendo. Vou dar a letra aqui, Cezinha, me perdoa mesmo, porque já é público. César Itiberê é o novo fotógrafo do Palácio do Planalto. Então, ele acabou de mudar para Brasília e vai ficar pelo menos 8 meses lá com o presidente Temer. Enfim, então montamos essa banda de rock, esse grupo de pessoas que fez o Clube da Imprensa. A gente fez a primeira temporada em outubro, fez a segunda temporada agora, vamos fazer a terceira. A gente quer falar muito de eleições, a gente não falou agora de eleições nesse primeiro semestre, para o segundo semestre ser recheado de discussões sobre isso. Enfim, meus caros, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo, a gente vai falar sobre jornalismo esportivo. E eu tenho aqui ao meu lado um grupo muito seleto de profissionais, com perfis diferentes, com histórias diferentes, e que tem muita experiência para compartilhar com todos nós. Vou começar pela Mariana Cruz, que está aqui ao meu lado. Mariana Cruz é uma jovem jornalista, comparado com todos nós, né? A Mari começou na Abril, a carreira dela, mas ela construiu realmente a carreira dela no esporte da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Ela foi para lá em 2004 para trabalhar nas Olimpíadas de Atenas, teve uma saída breve, foi fazer uma pós na Argentina, né, Mari? Você é uma jornalista que também amplia os seus conhecimentos e foi estudar marketing, muito legal. Vai falar um pouquinho sobre isso. E voltou para a Bandeirantes. Hoje, ela é a única representante feminina do jornalismo da Bandeirantes, né? Tirando as apresentadoras. Exatamente. Quando a gente fala da redação, de fato. Mari é uma editora
Ela já fez 4 Copas e também esteve na Rússia no ano passado. Então, essa experiência da Mari e do Fernando também, já adiantando um pouco, vai ser muito valiosa para a nossa conversa, porque vocês já estiveram lá na terra do Putin e tem muito para contar para a gente. Certo, Mari? Certíssimo. Então, depois a gente volta. Bom, ao lado da Mari, a gente tem o Fernando Fernandes. Fernando é um dos repórteres mais emblemáticos da Rede Bandeirantes. A gente estava falando sobre isso, da TV Band. O cara é a cara da Band, né? A gente pensa em seleção brasileira, a gente pensa em você. Também, obviamente, tem a memória afetiva do Luciano do Vale, eternamente. Mas você é o cara que a gente imagina quando pensa em seleção brasileira e em Copa do Mundo na TV Bandeirantes. Que, diga-se, é uma escola de jornalismo esportivo sensacional, sobretudo aqui em São Paulo, toda a tradição que a Bandeirantes tem e formou vocês 3. Né? Posso te fazer um... Vai nessa, Dudu. Começou. O Neymar se machucou no jogo contra a Colômbia e na época eu trabalhava na Band. Eu sou Dudu, estudei com o Hélio na PUC. Depois ele fala. Eu vou chegar lá de você. Deixa para lá. E aí eu lembro que a gente estava no caminhão e ele falava: vem para cá que eu tenho uma notícia, vem para cá que eu tenho uma notícia. E o Jornal da Band no ar, e os caras querendo encerrar, ir embora. Aí algum santo botou na cabeça, no ouvido do Ricardo Boechat: chama o Fernando, que ele tem uma notícia. Então, a notícia de que o Neymar estava fora da Copa, quem deu em primeira mão foi ele, para o mundo inteiro. Você vai contar essa história e mais algumas, cara. Acabando, Fernando, aqui. Obrigado pelo adendo, meu querido Dudu. Mas, cara, o Fernando, como eu disse, ele é a cara da TV Bandeirantes, mas ele fez muito mais do que isso, né? É um profissional experiente, assim como eu e Dudu. Ele passou pela Record e teve uma experiência interessante em Portugal, né, Fernando? Você ficou 3 anos lá, teve a oportunidade de ver como se faz jornalismo e esporte, sobretudo no primeiro mundo, né? Tem uma experiência legal para contar para a gente. O Fernando, hoje, ele é o repórter de seleção brasileira, setorista de seleção brasileira da Bandeirantes. Ele apresenta o Band Esporte Clube aos domingos de manhã. Faz um trabalho que eu, como fã de futebol, gosto muito, que é o Papo de Boleiro, que é uma série de entrevistas com jogadores no ambiente deles e falando o linguajar deles, sobretudo, né, cara, o que é super bacana. E ele está indo para a sua 6ª Copa do Mundo, é isso, né, Fernando? Pois é. Boa noite, Hélio, a todos. Obrigado pelo convite. Todos nós aqui somos crias da Bandeirantes, né, que é uma grande escola e é um lugar que fico muito feliz de ter essa identificação com a Bandeirantes, a possibilidade que a Bandeirantes me deu, o convívio com o Luciano do Vale, Juarez Soares, Marco Antônio, Jota Júnior. Sim. A escola é grande, Eli Coimbra, grandes repórteres que passaram por lá, grandes editores, Michel Lohance, grandes produtores, caras que ensinaram a todos nós. Dudu com cargo de chefia lá também, recentemente. Zeca Maraston nos ensinou muito. O Zeca Maraston. Muita gente importante, Edson Scatamac, muita gente boa que passou por lá. Às vezes a gente comete um pecado de esquecer alguém. Mas a gente, não é bom citar nomes, porque a gente vai esquecer alguém. É uma grande escola que você acaba se empolgando, né, de falar de todos com quem você teve a possibilidade, o privilégio de poder trabalhar, porque ali é uma coisa, na Bandeirantes, muito legal. Lá a gente aprende a trabalhar, te é dada essa liberdade de poder exercer e, acima de tudo, de você poder praticar suas ideias. A gente sempre teve muita liberdade para trabalhar, para criar, para fazer, para falar. Lá é uma grande escola, uma grande instituição de jornalismo. É um lugar que é difícil de você sair, né? Assim, é um negócio que você cria raiz, você cria amizade. Temos amizade lá dentro de 30 anos, cara, de 25 anos. É um negócio muito legal. Vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. E ali na ponta... Deixa eu ficar de frente que ele vai gostar mais. Na ponta esquerda... Isso, ponta esquerda. A gente tem o Dudu Manhani. Como ele já deu o spoiler, a gente teve o prazer de se encontrar lá em 1990, quando a gente entrou na PUC de São Paulo. Fomos contemporâneos. E aí a gente acabou se separando. E eu sempre observando a carreira brilhante que o Dudu fez. Qual é essa carreira brilhante, né? Dudu, ele começou na TV Jovem Pan. Eu lembro disso, que a gente ainda estava na PUC. Passou 2 vezes pela Band, fez uma história lá, girou por todo o departamento de esportes, fez assim como vocês, né, Fernando na frente das câmeras, Mari atrás, Dudu fez
escola toda, percorreu toda a linha produtiva ali do esporte da Bandeirantes e acabou, na sua segunda passagem, saindo como diretor de esportes da Bandeirantes, né? Então, a tua experiência é valiosíssima aqui, cara, né? Tem muita história para contar. O Dudu também passou pela Cultura e pela Record, ou seja, a gente está falando só de grandes empresas de jornalismo televisivo aqui no Brasil. E hoje ele é coordenador de edição e transmissões da ESPN Brasil. Dudu está indo para a sua 7ª Copa. Eu comecei cedo. Eu também, meu querido. Então, né, eu estou com 47, você com 46, é só fazer a conta para a gente chegar lá. É isso. Então, esse é o nosso time hoje, sem trocadilhos infelizes. Esse é o nosso time de craques, para melhorar ainda, né? Nosso scratch. E agora a gente vai falar um pouco de Copa do Mundo. Então, assim, basicamente, eu queria que vocês primeiro dessem um breve resumo da experiência de vocês em Copa do Mundo. Vamos começar com a Mari. Fala um pouquinho da sua história com Copas, Mari, por favor. Breve resumo, viu? Vamos lá. Curto. Para uma editora é mais fácil fazer breve resumo. Bom, eu entrei na Band num ano olímpico, em que você, como estagiária... Desculpa, tá, gente? Eu falei que ia ser rápido, mas, enfim, é só para dar uma introdução. Então, vamos lá. Você, como estagiária, fica alucinada. Como assim? Ano olímpico, medalhas, o louco que pega o cara na maratona. Foi esse ano que eu entrei na Band. Atenas, 2004. Exatamente, Atenas, 2004. Depois, passaram 2 anos, a gente acabou fazendo uma Copa em que a Band não tinha os direitos, mas o Band Esportes tinha o direito, na época, em 2006, na Alemanha. E aí, a primeira Copa que eu efetivamente fui cobrir em loco foi a África, Copa da África, que foi especial em muitos sentidos. Porque, primeiro, era um país de terceiro mundo, a população ainda... Aliás, acho que para sempre vai ser dividida entre brancos e negros, então tem toda essa questão política, racial no país. E, claro, uma Copa do Mundo, né? O futebol acontecendo. Então, para uma estreia, para mim, foi muitíssimo especial ter sido na África. Todo mundo fala do glamour das Copas do Mundo na Europa, né? Porque, óbvio, países de primeiro mundo, países campeões e etc. Você nunca tinha ido para a África? Não. Então, foi... Sim, é isso que eu quero para mim. Contanto que... Eu vou encerrar aqui, para passar para o Fernando. Contanto que eu voltei da África tão empolgada, né? Tipo, puta merda, meu. O que foi esse evento? Pedi demissão 2 meses depois. Porque... não, vou voltar a fazer Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo... Não, me deu depressão. Não depressão, séria. Me deu tristeza. E era juvenil também, né? E aí pedi demissão e aí fui estudar marketing na Argentina, fazer a Copa América lá, porque eu queria viver essa adrenalina do evento. A gente tem esse problema. A gente quer fazer evento sempre. Sim. Graças a Deus, tem um por ano, né? Se é Copa América, Copa das Confederações, Olimpíada, Copa do Mundo, a gente fica viciado nisso. Mas eu queria destacar que, de todos os eventos que eu fiz, com certeza a África é a mais especial. Não sei se por ter sido a primeira, mas eu acho que por isso, pelo fato das pessoas te acolherem muito bem, a cultura ser muito diferente. O Mandela está lá, o Mandela estava vivo, sabe? Estava no estádio. Foi muito especial para mim. Apesar de ter sido uma Copa difícil para a seleção brasileira. Não, a gente vai debater o futebol também, futebol, né? Tem esse detalhe. Né? Exatamente. Vamos falar da seleção brasileira na Copa da África? Com certeza o povo quer saber, né? A gente quer saber também sobre os bastidores da seleção, mas vamos falar primeiro de jornalismo. Na verdade, na Copa da África, eu fiquei no IBC, que é o centro de imprensa, né? O centro de imprensa geralmente é dividido por regiões do mundo, vamos dizer, por continentes. Então, isso também instiga o nosso amor pela seleção, porque você está do lado de televisões argentinas. Sim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Entendeu? Você quer... Você é Brasil, entendeu? Eu lembrei de uma cena em 98, você não estava, mas... O Fernando, na Copa da África, estava na seleção. Então, é um submundo que depois a gente vai falar sobre isso. Assessores de imprensa, dirigentes, cartolas...
Não, mas é uma delícia. Depois, em 2014, a gente fez seleção juntos aqui no Brasil. Nós 3, aliás, fizemos Sim. a cobertura juntos. E no centro de imprensa rola essa rivalidade toda. E também rola uma coisa assim... vem alguém de uma televisão X que não entendeu o que o Dunga, na época, falou. Aí você vai lá e ajuda. Uma consultoria básica. É legal. Intercâmbio profissional total. Você vê estúdios completamente diferentes, completamente tecnológicos, né, de televisões Al Jazeera, por exemplo. Choque de realidade. Assim, em 2006, na Alemanha, tinha a TV Azteca no IBC. E eles mexicana, né? TV Mexicana, Azteca desculpa. na África também era palhaçada. E aí eles montaram um vulcão no estúdio deles e o vulcão soltava fogo. Aí quando eles acendiam o vulcão que soltava fogo, onde é que ia o fogo? Como é que chama esse negocinho que sai? Isso, esse negocinho. Toda vez chegavam os bobeiros alemães. Aí na terceira vez eles para com isso, não vamos mais fazer isso. Vocês não acendem mais o vulcão. Vamos lá. Mas tem histórias fantásticas. Foi em 98, eu te peço desculpas. Acho que eu não estava no IBC, mas aí de repente está o Gerson, o Rivelino, a Bandeirantes tinha um time de craques ali. Tostão, os caras comentando a Copa, e no meio surgiu uma bola lá, cara. Aí os caras começam a bater bola no corredor, aí chega um outro jogador gringo, passa o Beckenbauer, passa não sei quem. Aí você vê os caras ali, você fala, os caras que eu colecionava figurinha, que na Copa de 98 eu fazia dupla com o Gerson. E o outro repórter no Pascoal com o Rivelino. Eu ligava para o meu pai e falava, não acredito, eu estou fazendo Copa do Mundo, fã de futebol, com os caras que... tem uma história de bate-bola que é sensacional. A gente estava em Ozoala-Ferrière. E aí, o francês, ele tem uma bocha que joga na grama, tipo uma bocha. Ele cultiva o ano inteiro, ele faz um elevado de cimento, como esse tablado aqui, não tão alto, e o cara cultiva aquela grama para os caras jogarem no verão aquilo, cara. Segunda tarde que nós voltamos, nós vimos aquele gramado, na volta fomos para o supermercado, compramos uma bola, o Gerson dividiu um time, o Rivelino outro, 2 cadeiras aqui, 2 ali, começamos o bate-bola, né? Dividimos, aí os garçons pararam, a galera parou, porque começaram a identificar o Gerson e o Rivelino, aí chegou o dono do hotel lá, xingando, minha grama, não sei o que lá, e o pau cantando, os caras davam cara foiçada que arrancava os tufos de grama. Aí falou, tá vendo aquele gordinho, aquele careca ali, é o Gerson, tá vendo o de bigode, ali é o Rivelino, dá uma cadeira aí pra eu ver o jogo. Aí foi a Copa inteira assim, cara. Pelada todo dia. Cara, era que escurecia à tarde, 9h30 da noite, nosso horário já verão tinha europeu. dado de trabalho, são coisas, isso que não tem dinheiro que paga, cara. A gente falou de IBC, só para deixar claro, é o International Broadcasting Center, é o centro nervoso do jornalismo em grandes eventos esportivos. Onde se emite tudo. Exatamente, todos os estúdios. Geral. E é gelado, muito gelado. Como tudo em televisão, né, diga-se. Meu Deus. Não, coração quente, ambiente gelado, né? Mari, desculpa, a gente te interrompeu. Não, acho que o que eu ia falar desse detalhe da África, seguindo a minha linha de raciocínio, era que nesse ano, a FIFA, foi o primeiro ano que a FIFA cedia imagens em super slow, então aquelas imagens pleníssimas, maravilhosas. E a minha responsabilidade nessa Copa da África era escrever em cima dessas imagens. Então, meio que escrever poesia, né? Por assim dizer. Nelson Rodrigues. Exatamente. O que era um prazer, né? A Copa do Brasil, você também estava aqui, né? Copa do Brasil, você estava editando todos, também. 7-1, estávamos presentes. Editando. Coordenando, o que você estava fazendo? Produzindo. Fazendo tudo, porque o chefe era chato. Que no caso era ele. E o repórter, no caso, era esse. Isso. Então, não me comprometam, por favor. A Copa do Mundo no Brasil, acho que o grande problema como jornalista, em todas as Copas, na verdade, é a logística. No Brasil, pior, porque é um país de dimensões continentais, e o Brasil tem centro de treinamento em Teresópolis. Então, quando você aterrissava no Rio, tipo, você pensava, chegou. Não, mentira, ainda tem 1h30 para subir a serra. De van que não balança. Entendeu?
Então, esse foi o maior desafio como jornalista, eu acho, né, Fê? Acho que é ruim até para os jogadores, né? Tanto é que a CBF estuda. Deram uma nova reformada, agora essa é uma notícia até nova, eles vão anunciar. Foi feita para a Copa de 2014 aqui uma reforma muito ampla. Antigamente, os jogadores dividiam quarto, a cama era pequena, o goleiro ficava com o pé para fora. Os caras modernizaram muito. E agora, logo após a convocação, acho que na sexta-feira, na segunda-feira a convocação, nas quinta ou na sexta eles vão fazer uma nova apresentação. A Granja foi modernizada mais uma vez, com novos equipamentos, porque lá eles fazem tudo no jogador, o tipo de exame, até exames de imagem, eles levam para lá equipamentos de recuperação, tem tudo lá. Mas o projeto é que aquilo fique apenas para as categorias de base, tem um novo centro no Rio de Janeiro, provavelmente na Barra da Tijuca, mas o deslocamento ali é terrível, ele é incômodo, a temperatura da Granja é muito instável. Na época desse tipo de evento, Copa do Mundo, até mesmo Olimpíada, é muito frio lá em cima, chove. Diferente das cidades, né? De Fortaleza, de Brasília. Porque na época que a Granja Comari foi inaugurada, foi em 88, se eu não me engano, 87, a medicina tinha uma outra concepção, você estava num lugar alto, você favorecia a preparação física, era mais isolada, que não é hoje, não existia a quantidade de condomínios que tem hoje na cidade de Teresópolis. Então, ela hoje oferece todo o conforto que é necessário para uma equipe se preparar, com campos e tudo, mas a logística dela não há como superar. Tanto é que dessa última vez, uma das últimas convocações, não sei se foi a primeira do Tite ou uma dessas situações, os jogadores chegaram de helicóptero, que é incomum. Eles sempre se apresentavam lá embaixo, subiam todos de ônibus. Sim. Dessa vez eles chegavam em grupos por causa dos fusos horários, dos locais onde eles estavam, dos deslocamentos. E eu nunca tinha visto isso. Os jogadores chegavam de helicóptero, né? Você vê que é uma coisa que... Até porque eles chegam em aviões particulares... Vão agora pode pousar lá no campo. Você lembra? Eles pousam do lado do lago. Quem foi? Foi o Viola que chegou de helicóptero uma vez no treino? No treino do Corinthians. Foi, né? Foi. Lembrei dessa história. O Sheik também. O Sheik também, é verdade. Ronaldo. Mas, Fernando, voltando aqui à nossa linha. Resume um pouquinho, cara. Você está indo para a tua... Sexta Copa. Em loco. Resume um pouquinho como foi a sua primeira até agora. A primeira eu fui como produtor, eu não era repórter. Foi a Copa de 94 que nós ganhamos, uma briga da seleção com os jornalistas, era um negócio muito doido. Aí em 98 eu já era repórter, aí eu vi ganhar, vi perder, porque assim, você convive com os caras a eliminatória inteira, né? Você joga praticamente com os caras, você convive aqueles 50 dias de preparação e é muito difícil você não se envolver, né? Você mantém a tua distância profissional que é necessária, mas você imagina quando nós tomamos o 7-1. Cara, os caras passando, chorando na tua frente, você vai perguntar o quê? Mas você tem que perguntar, porque o cara que está na poltrona lá quer que você pergunte. Então, assim, eu sou partidário que você nunca deve esquecer que embaixo da camisa tem gente. E fazer uma pergunta que é necessária fazer e respeitando ao mesmo tempo a dor do outro é um negócio complicado, cara. E ao vivo, você fazer pergunta é um negócio difícil, cara. Claro. Ao longo desses anos eu aprendi que é complicado. Pouquíssima gente sabe perguntar. É difícil, cara. E você fazer o teu respeitando o próximo, né? O que eu acho mais legal, tanto em Copa, em Olimpíada, além de conhecer os países, acho que a coisa mais exótica que eu fiz, se eu não me engano, foi a China, a Olimpíada. E mesmo nos Jogos Olímpicos, à exceção de Sydney, que eu fiz os outros esportes, eu sempre faço futebol. Sim. Então, eu não vivo a Copa, eu não vivo a Olimpíada. Você vive enfiado com a seleção brasileira, onde ela vai, você vai. Sim. Onde ela joga, você vai junto. A hora que ela está dormindo, você está dormindo. A hora que ela está se deslocando, você está deslocando junto. Então, é uma coisa meio paralela, cara. É um mundo paralelo. E é legal porque tem um código... Não é um código, mas é uma coisa que existe. Por exemplo, na França, eu tive passei uma pomada no braço e tive uma queimadura, porque eu fiquei no sol, inteligentão. Aí o Lídio Toledo, que era médico, já morreu o Lídio. Eu fui lá pedir filho dele que está agora, né? Não, filho do Lasmar, de 82. Desculpa, perdão. É o Rodrigo. Aí eu cheguei no Lídio e falei, pô, doutor, ele falou assim... Você está com inflamação, tá? Isso, tostão longe, me olhando e tal. Que é médico. Médico também. Aí,
Ele me deu uma caixa de remédio anti-inflamatório. Aí eu saí com os remédios, né? Aí o Tostão, Dudu, vem cá, menino. Sotaque eu não sei fazer, mas é mineiro, né? Eu falei, que foi, Tostão? Eu falei assim, o que o Lídio te deu para tomar? Eu falei, então, um monte de remédio aqui, anti-inflamatório e tal, não sei o que. Ele falou assim, você passou alguma coisa no seu braço? Eu falei, passei. O que foi? Pomada, tal. Eu falei assim, toma isso não, isso é queimadura, já passa. Esse queimou seu braço. Então, quer dizer, tem um código que as pessoas se cuidam, entendeu? Ali, quando a gente vai junto. Vira comunidade, o Brasil vai junto, dentro do avião com a seleção, e a gente vai atrás. Entendeu? Então, mas o lance é esse. Existe uma relação, existe um respeito, mas a distância profissional ela tem que ser isso com vocês, né? Principalmente nesse dia a dia, esse tete a tete. Mas voltando ao nosso raciocínio aqui, o primeiro, cara. Que bom que ele está aqui Então- para voltar a linha de raciocínio, porque ele- senão a gente vai ficar aqui viajando. Não, estamos juntos. Total, desculpa. Imagina. Você, então, você teve essa experiência na França, Dudu até já me contou umas histórias ali da final, que eu quero que vocês contem também. Aí foi Japão e Coreia. Essa eu não fui, eu Japão. fiz Essa você toda não a foi. eliminatória, mas A gente estava na Record, né? Você estava na a gente Record. mudou para Record, só a Globo fez aquela Copa. Sim. Eu fiz toda a eliminatória, todos os jogos, quando entrou o Filipão, quando era o Luxemburgo. E a Aí- gente acabou não indo cobrir. Entendi. Acompanhei Aí, daqui. 2006, Alemanha. aquela Tivemos na velha Alemanha. polêmica do reality show da televisão. Foi diferente. A gente tinha uma geração que podia ter vencido, mas não deu certo. É difícil explicar quando não dá certo. Né? Aí 2006, aí veio 2010 África do Sul, que também foi muito legal. Aí veio Brasil 14 e agora eu fiz a Copa das Confederações, a Mari participou Isso. junto. Você trabalhar com um fuso de 6 horas na frente, como era na China, trabalhar com 12 na frente, é um negócio complicado, porque você trabalha o dia inteiro lá e mais o horário do Brasil. Então você chega a ficar às vezes 16, 18, Você não às vezes dorme. mais. Às vezes você dorme no chão do aeroporto Muitas e vezes. acorda e já entra falando. Você abre a geladeira, você sai acendeu a luz, você fala, né, cara? Você vai no automático. Fernando, Mas gente. é um lance. Mas cara, uma Apaga a luz, adrenalina. Uma adrenalina tão grande, cara. Você gosta de fazer, porque, cara, são 50, 60 dias, às vezes, sem folgar um dia trabalhando 18 horas por dia, 14 horas por dia, dependendo. Então, é um exercício de físico e mental, principalmente. Você tem que estar entrando ao vivo direto, escrevendo, porque você faz muita coisa, cara. Tem uma demanda, ainda mais às Que a vezes. demanda não é só É. pro esporte, a demanda acaba sendo Claro. das 5 às... E se o Jornal da Brasil Band, avança, Jornal da Manhã. e Exatamente. conforme o negócio vai avançando, pra gente, futebol é muito mais que um jogo. Claro. Então a coisa começa a crescer, se avolumar de uma maneira, cara, e é engraçado. Você não percebe. Você não percebe que você vai no automático. Você vai trabalhando, não dorme, não come, não descansa. Cara, e vai. Chega a fim de Copa, os caras entram no ar com olheira, nego que não corta o cabelo, descabelado. É engraçado, cara. Mas é assim, é uma oportunidade única e rara. Acho que nós somos uns felizardos, não só profissionais. Mas Não, você cara, está dizendo que é o emprego dos sonhos para muitos mas a jornalistas. gente não tem. É uma coisa que é real, né? Para quem tá vendo a gente quer começar. Você não tem sábado, domingo, feriado. Eu não tenho um filho de 9 anos. Eu praticamente não o vi crescer. Quantas vezes eu entrava lá, tá na China agora. Na China eu não tinha nascido ainda, mas tá na África do Sul. Quadrilha, ligava no FaceTime. Pode pôr agora que ele tá no ar. Então dançava, dava tchau. E aí, tá legal? Tá crescendo. Eu estava falando com a Mari, eu acho que faço vocês... aniversário em junho, todos os meus aniversários eu fiz em evento. Na Copa do Mundo da África, eu passei aniversário no avião. Foi emocionante. Vocês têm uma tribo particular, né, cara? Eu tenho alguns colegas que também são jornalistas automotivos, cobrem carro, né? Alguns bons amigos. E é uma tribo particular também, né? Acho que dentro da segmentação do jornalismo, os jornalistas esportivos são uma tribo muito peculiar. Assim, é que acham que o esporte é uma coisa no segundo plano dentro do jornalismo. Não é verdade, é uma coisa muito específica, muito difícil de se fazer, porque todo mundo acha que entende de futebol, né? Nem a gente não entende. Um bom repórter não sabe 10% do que acontece num time, cara. A gente acha que sabe, né? Mas aí é aquela coisa da experiência. Hoje é tudo muito rápido, muita pressa, com internet e tal.
Você leva 3 anos para um cara, no caso de ser repórter, para ver se ele é do ramo. Pô, esse cara é do ramo. Ele vai levar mais uns 15 para desenvolver e chegar num momento legal. Tem mais uns 15 para ele deitar e rolar. Só que hoje a internet é assim, começa e vai. Entra e vai. Aí não é assim, cara. No jornalismo, e mais jornalismo esportivo, que é muito específico. Imagine você ir para o Corinthians 150 vezes no ano, que você vai cobrir um treino e contar 300 histórias diferentes, que é pelo menos 2 VTs que você tem que fazer, fora o vivo. É duro, cara. Dudu, vamos lá, fala da sua história com Copas, cara, por favor. Minha história com Copas começa... eu me apaixonei por futebol em 82, eu sei, eu vou falar de novo de 82, mas eu vou falar. Aquele time do Tele me fez pensar em ser jogador de futebol, mas não, né? Não rolou. Todo jornalista esportivo queria ser jogador de futebol. Eu lembro que acabou o jogo contra a Itália, eu fui pro quintal de casa, eu morava no interior, eu fiquei batendo a bola, eu falei, vou ser goleiro, porque o Valdir Pérez fez cagada e tal, não sei o quê, mas no fim você acaba vendo que ele não fez cagada e tal, beleza. Então tá, começou lá a minha vontade de mexer e estar por perto do futebol. Vim embora para São Paulo, entrei na PUC, fui para a Jovem Pan, eu lembro que na Jovem Pan um dia tocou o telefone, era alguém me convidando para cobrir um editor de texto que iria para a Copa dos Estados Unidos, o Paulinho Guimarães, e que precisava de um editor aqui para ficar no lugar dele. Eu falei, tá bom, eu vou. Quer dizer, não sei se eu vou. Eu falei, não sei se eu vou. O Beto Lima me ligou. Aí eu falei, porque eu já tinha trabalhado na Band em 93, fazendo o Dia a Dia, que era um programa diário e tal, não sei o quê, e eu sou muito chato, eu vou e fico pentelhando mesmo para as pessoas, falando e falando, né? Então, as pessoas viram, gostaram e me chamaram para fazer isso. Aí eu fui lá, aí eu falei com o meu chefe, desliguei, o meu chefe na PAN era o Fábio Panunzio. Aí eu falei, Fábio, pô, o cara me ligou lá, não sei se eu vou. Eu falei, você está louco? Eu falei, como assim você está louco? A Bandeirantes, o canal de esportes, você quer trabalhar com esportes, você não vai fazer a Copa do Mundo? Eu falei, é para eu ir? Ele falou assim, é. Eu falei, tá bom, então eu vou. Aí eu fui. Estou quase te demitindo. Quase. Está sendo mandado embora em 10 segundos aqui. Aí eu fui e fiquei, cara. 94 foi a primeira Copa que eu fiz aqui. Dizem as más línguas que toda Copa que eu vou, o Brasil perde. Então, essa vez, eu acho que vai ganhar, porque eu não vou. Toda Copa que eu estou por perto, o Brasil perde. Então, não fui em 2002, não fui em 94. Então, por isso que você gosta do Tele. É um fato, por isso que eu gosto do Tele, entendeu? E aí, 94, aqui em 98, a primeira que eu fiz fora, assim, era uma passagem de bastão de uma geração que estava saindo da Band de editores e produtores para uma molecada mesmo, a gente, 26, 27 anos, até o Fê, de repórter, estava trocando mesmo, era trocando pele, né? E era uma história consagrada, né, da Bandeirantes, que quando foi era o canal do esporte. O microfone da Bandeirantes, as pessoas não têm ideia. Pesa. Você viajava, chegava nos lugares, cara. Pô, Bandeirantes, o canal do esporte. O Luciano criou uma história lá com os caras que começaram com o Juarez e tal. Até hoje é o canal do esporte. Não tem Sem jeito. dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, cara. E eu não estou falando só de TV, estou falando de rádio também. Acho que certeza. O trabalho da Rádio Bandeirantes... Zé Silvério, né, cara? Zé Silvério. O grupo é muito forte, muito associado a isso. E entendo que é uma escola violenta. Vamos lá, Dudu. Então, 98 foi França, aqui 2002 na Record, fazendo um programa com o Milton Neves à noite, que era o Milton, o Leão, ex-técnico da seleção, o Lucha, ex-técnico da seleção, o Capita... Acabado de sair que entrou o Filipão no lugar dele. O Carlos Alberto Torres estava. Também. E tinha um quarto cara, quer dizer, a gente vai ganhando experiência só de ouvir o cara falar. Você fala, Carlos Alberto Torres e tal. Aí, em 2006, Band de novo, que eu voltei para lá, Band Esportes, a gente foi para lá fazer a Copa da Alemanha. A Band não tinha direitos, mas tinha um programa todo dia, o apito final, e a gente tinha que botar no ar. Isso. Então, só que a gente não podia fazer o apito final dentro de IBC, porque se você não tem direito, você não pode mostrar nada que é FIFA. Então, a gente fazia ao vivo no Band Esportes o apito final dentro de IBC, pegava os velhinhos, ia sair correndo com eles, ia pro hotel, montava lá e gravava e mandava geral para a Band para exibir de novo. A gente fazia 2 apitos. Não, em 2010 era o Luciano... 2006, desculpa. Luciano Silvio, o Dunga, o Miller... E
o Neguinho da Beija-Flor. No Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da que na Beija-Flor. metade Ele foi embora e entrou a Gil, a Gilmelândia. E a É gente verdade, fazia dois apitos finais por dia, assim, 2 horas e meia de programa valendo. E você estava dirigindo o programa nesse momento? Eu estava de sub do Zeca, que era o nosso grande mentor, Era né? o chefe da excursão. O chefe da Zeca excursão, Maraston. Zequinha. Aí, em 2010, eu fiquei aqui porque eu tinha acabado de assumir a chefia de redação. Em 2008, eu assumi a chefia de redação. Éramos em 2, eu e o Sidão, Sidney Bortotto. Aí, como ele era mais antigo que eu na função, ele ia, eu ficava. Ele ia, eu ficava. Eu ficava coordenando as coisas daqui. E aí, em 2014, eu já estava na chefia do departamento e foi tipo... Eu lembro que eu falei com o Fê, um pouco antes da gente começar a planejar a Copa, eu falei, acho que a gente devia fazer a melhor Copa que a Band já fez na história. Assim, né? É em casa, a gente tem a seleção, a gente tem você, que é um cara que está muito próximo deles, a gente tem que fazer a melhor Copa da história da Band. Então, a gente montou 2 times grandes, um ficou no IBC no Rio, e o outro ia com a seleção em todos os jogos e saía e ia. A gente tinha 4 repórteres. É curioso essa Copa, porque uma equipe saía antes da seleção sair, outra equipe saía com a seleção e outra equipe saía depois da seleção. Ou seja, a gente não perdia nada. A logística, você rala para pensar em como não ficar descoberto, cara. Porque a seleção brasileira um em casa... agravante com todo o planejamento, que foi muito Sim. bem feito, uma das Copas mais bem estruturadas que eu cobri lá na Bandeirante. Teve a morte do Luciano do Vale um ano antes. Um ano antes. Foi um negócio... Eu queria que vocês falassem do Luciano depois. Assim, eu queria dedicar um espaço... Dentro desse trabalho bacana que o Dudu fez, que funcionou muito bem, ele era uma peça fundamental. Absolutamente acho fundamental. que foi muito mais difícil até o trabalho de gestão, porque... Foi. Tinha que passar confiança. Quantas pessoas, Dudu? Era uma operação de quantas pessoas? Cara, só na seleção tinham 40 pessoas, contando jornalistas e radialistas, técnica, né? Operações, essas coisas. Imagina, avião para todo mundo, hotel para todo mundo, quem vai antes, quem vai depois, quem vai no meio, quem volta, quem faz o quê. Se o Brasil sair, se o Brasil continuar... Então, Tudo aí isso. chegou no ponto crucial. Semifinal, Mineirão. A gente tinha tudo montado para ir para o Rio. Não, perder da Alemanha? Estamos jogando em casa. Quê? Para que fazer o backup das passagens para Brasília? Não precisa. 4-0. Primeiro tempo. Meio do primeiro tempo. Desci do caminhão, liguei para a Lívia, que era a nossa produtora aqui em São Paulo. Falei, Lívia, a gente precisa ir para Brasília. Não tem passagem. Eu falei, compra avião, velho. Freta um avião. Arruma, porque o Brasil não vai virar o jogo, esquece, cara. Né? Aí todo mundo foi para Brasília e a gente continuou. A gente manteve, na verdade, a logística pensada, só que a gente inverteu as cidades e as equipes. Aí todo mundo foi para Brasília fazer o Brasil. Quem estava cobrindo o Brasil desde o começo. Foram 50 dias, né, de caravana holiday. De caravana. 40, Loucura. 50 dias. Se vocês me permitem, eu queria fazer, não uma correção, mas fazer um adendo às informações que eu passei antes aqui na abertura. A gente convocou as pessoas a interagir com a gente pelas redes sociais, mas todo mundo que está aqui no Brama, a gente tem um microfone aqui, tá, galera? Então, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas no momento que vocês quiserem. Também... Gosto disso, já tem gente que quer fazer pergunta. Então, vamos lá daqui a pouquinho. Então, assim, acho que a gente tem o privilégio de ter a experiência de vocês dentro da Bandeirantes. A gente estava falando antes, né, Mari? Como a Bandeirantes em São Paulo, sobretudo, é uma referência de jornalismo esportivo. No Rio, a situação é um pouco diferente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora, que é uma coisa que eu acho que passa na cabeça de todos os jornalistas, né? Quando a gente faz uma cobertura internacional, quando a gente tem a oportunidade de ir para fora do Brasil, para um evento, conviver com jornalistas estrangeiros, é uma experiência sensacional. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Copa do Mundo é uma torre de Babel. Todas as línguas do universo ao mesmo tempo. Pessoas diferentes, sotaques diferentes. Como que Todo é mundo isso para atrás vocês? de uma bolinha. Sim, o princípio é o mesmo, mas óbvio, você olha para o lado, tem um cara rezando para Meca, porque está no horário. A imagem mais eu marcante para foto. mim na França foi quando chegou o horário da oração. Eu fui atrás para ver.
eu queria conhecer, eu queria ver. E realmente, às 5 horas, as pessoas, eles param tudo que eles estão fazendo, eles param e rezam para Meca. E você fala, bicho... Estenderam o tapete em Fortaleza. É muito agora, louco isso. E aí você encontra com um italiano que fala uma besteira, aí você encontra um russo que você entende o que ele está falando, entendeu? É muito legal. O mais legal é rever os caras depois. Quando a gente faz exato. outro evento, os caras da FIFA, que são super durões, cara, mas eles te conhecem, pô, sabe que a gente é diferente, a gente não cumpre regra, e ao mesmo tempo cumpre as regras, mas sempre tem um jeito, um sorriso aqui, um sorriso ali. Os caras já conhecem, já sabem como é. Os outros jornalistas também, os caras, sei que lá, o Camarão, que era um câmera italiano em 98. Fala, Camarão, aí você encontra os caras e vai, cara. Vai, as pessoas se ajudam, rolam um intercâmbio também. Muito. Como que é essa convivência? Dor de barriga dá em todo mundo e não dá uma vez só. Passa o cara. cabo, Em acabou o qualquer lugar do cabo, mundo. arranja cabo pro outro. Quando tinha fita, você trocava fita com o cara. Meu, Copa de 98, era uma loucura. Os caras davam entrevista todo dia. O Zagallo falava umas 200 vezes. Na saída do campo, tinham 2 grades assim, e os caras passavam no meio. E sabe quem tomava conta do lugar dos repórteres nas grades, né? Os produtores, óbvio. Eu de um lado, o Wesley do outro, até a eu gente sair. tinha um lugar que a gente ficava sempre no canto, que estava ao cantinho. vivo o tempo inteiro. Aí, para facilitar os caras da rádio, do mundo inteiro, porque uma hora os jornalistas estrangeiros, eles não iam, porque era diferente. O jogador brasileiro fala direto. Hoje está mais regulado, mas naquela época você fala com todo mundo todo dia. Os caras dão 200 entrevistas. E os gringos, no começo, porque os jogadores de outros países dificilmente dão entrevista. Os caras passam, parece que são transparentes, os repórteres. Aí no Brasil, quando eles veem os caras falando, eles ficam desesperados. Aí começa aquela confusão. Aí a gente fala para os caras, deixa eu ficar aqui no meu lugar, na frente, que o cara vai parar e você vai ouvir o que o cara tá falando e você vai poder perguntar, ele responde. Vem na sequência. Demora uns 10, 15 dias para os caras entenderem. Aí os caras da Bandeirantes pegaram, puxaram um cabo do nosso áudio, que ao vivo colocaram 2 caixas acústicas ali atrás, já livrou a cara dos caras de rádio, já diminuiu uns 40% o bololô. A escuta... Porque era o dia inteiro o nego na grade te pressionando, a grade vai cair, para de empurrar. Quando vinha o Ronaldo, quando vinha o Rival, quando vinha os caras Dunga, vinham os caras grandes, Roberto Carlos, e os caras veem a gente, eles vêm e param, cara. Porque tinha os caras crescerem. E aí os caras ficam naquele desespero. Eu falo, calma, cara, o cara vai falar, peraí. Aí o cara botou a caixa acústica lá, já virou patrimônio, né? Foi a Copa inteira daqui. Porque conforme a Copa vai andando, os times vão diminuindo. Cara, teve dia no treino do Brasil de ter 800 jornalistas, Sim, cara. porque aí todos se concentram. Aí todo mundo quer. Aí os caras, quando conhecem já, os caras já falam. O próprio câmera fala, deixa os caras aí, só põe o microfone, segura o microfone dos caras. É engraçado, cara. É um lance engraçado. E os colegas brasileiros, como é o relacionamento? É tranquilo, né? É o mesmo princípio. Logicamente, cada um quer dar o seu furo, mas... Logicamente que cada um quer dar seu furo, exatamente. Tá. Mas de resto, o convívio na seleção brasileira foi... Ai. Não, sim. O convívio é adequado. Eu digo que é adequado. Mas tem uma história de uma certa pessoa em 94 que puxou o cabo do caminhão da Globo e tirou a Globo do ar, entendeu? Então, é adequado até a página 9, da página 10 em diante, né? Não, assim, acho que cada um quer dar a sua notícia, quer dar seu furo. Claro. Mas a convivência é civilizada, pacífica, é um negócio... Você se ajuda, porque às vezes você perdeu um negócio, você troca a figurinha com o cara... Na China, cara, na Olimpíada do Futebol, nós conseguimos entrar no campo sem credencial, eu e meu câmera. E o Brasil foi lá para receber a medalha do 3º lugar, tava bravo. E só nós gravamos os caras lá, 2 caboclos lá, o Ronaldinho, acho que o Jô. A galera não tinha, os caras vindo aí em campo, falavam para os chineses, o que esses caras estão fazendo aí, não sei o que lá. Já era, né, cara? Mas você emprestava a fita, para os caras já tinham ido pro ar com a gente também. Você empresta. Não tem problema. Porque você também vai precisar em algum momento. Dor e barriga dá em todo mundo, né, cara? Essa é uma boa frase. Qual foi a coisa mais absurda que vocês viram nos bastidores de uma cobertura de Copa do Mundo? Vamos lá, do causos. Queremos causos. Eu fui ao banheiro no IBC da França. Logo na França? Aí... Band, Globo e SBT estavam fazendo a Copa, ESPN e Sport TV, estava todo mundo. A manchete tinha a manchete ainda. Mas tinha os 3 grandes narradores
da TV brasileira estavam lá naquele momento, porque eles estavam fazendo o mesmo jogo e era off-tube todo mundo. Era um intervalo, e eles, naquela época, eles eram muito... Um não falava com o outro. Eu não vou falar o nome dos três, mas... Aí estou lá, entro no banheiro, tem um lá preparado para ir ao banheiro, entendeu? Assim, no mictório. Aí chega o outro, fica do lado. Aí chegou o terceiro, os três do lado, um do lado do outro. Ninguém olhou, ninguém falou. Parecia que não existia ninguém do lado. E eu assim, só falei, meu, pensando hoje, se tivesse celular, eu estava filmando aquilo, claro, cara. Exatamente. Ia viralizar, ia ser... Assim, a cena mais absurda que eu vi foi essa, os caras ali do lado, um do lado... Nem assim, oi, tudo bem? Não. Não se falaram, mas é engraçado, isso a convivência é adequada, entendeu, no caso, é o que eu estou dizendo. Porque você briga pela audiência, você briga pelo cara que vai te pagar, você briga por absolutamente tudo. Mas você tem a amizade com todo mundo também, porque está todo mundo na mesma onda, entendeu? Entre os repórteres é mais solidário o negócio. Entre os mais solidário. É mais solidário. Os editores também é super solidário. Então, o que pega mais batalha, é dali. Né, velho? Tá na batalha... Quem está ali no vídeo é... Principalmente esses três. Exatamente. Principalmente esses três. Deem um Google. Perguntas aí, galera? Por favor. Por favor. Identifique-se, meu caro. Muito boa noite. Saúde, aliás, estamos num bar. Isso aí. Saúde. Queria cumprimentar os jornalistas. Agradeço pela palestra, pelo debate. E eu tenho duas dúvidas. Primeiro, assim, em um tom absolutamente tranquilo, nada provocativo, mas, por outro lado, eu acho importante que vocês se manifestem sobre o que aconteceu ontem, o que aconteceu com o Juninho Pernambucano. Eu queria uma opinião sobre esse fato, num tom, repito, absolutamente tranquilo e amistoso. E uma outra pergunta se refere à intervenção da tecnologia na arbitragem. Que é uma questão que o Brasil conduz de uma maneira e a Europa de outra. Como vocês se posicionam em relação a isso? Muito obrigado. Como é o seu nome? Desculpa. Meu nome é André. André, valeu, André. Cara, só para falar do Juninho Pernambucano, situar todo mundo, quem não viu a notícia, Juninho Pernambucano saiu do Sport TV porque deu uma declaração criticando os setoristas de clubes. Setoristas de clubes são repórteres que se dedicam a um clube determinado. Então, ou o cara do Palmeiras, ou o cara do Corinthians, ou o cara do Flamengo, ou o cara do Cruzeiro. Acho que ele foi... Nesse caso foi do Vasco, né? Que houve invasão. Foi do Vasco, exatamente. Invasão do treino. E ele falou sobre a relação dos setoristas com os dirigentes do clube. Jogadores, uma relação de ciúme e tal. Exatamente. Ele foi um pouco mal quando ele generalizou os setoristas. Se ele tivesse ficado na história do setorista do Vasco, talvez, que era o que ele estava querendo dizer, na verdade era isso, talvez a história tivesse sido outra. Mas eu acho que o problema está na base, né? Que está na sociedade, na verdade. Claro que, como jornalistas, nós somos formadores de opinião, mas, vamos supor que o Fernando está cobrindo o Corinthians amanhã. E aí ele vai falar que o Carille mudou o esquema, papapá, e que está diferente, fica no ar. Nossa, estranho, o Carille mudou. Gente, o louco aficionado em casa, viciado no futebol, pode cair matando se ele quiser. O Fernando só falou que o Carille mudou o esquema de jogo, entendeu? Só que nós somos apaixonados por futebol e doentes. Então, sociedade, não na crítica do Juninho Pernambucano. Eu acho só que a língua portuguesa ela é maravilhosa e extremamente perigosa. Acho que dá para resumir mais ou menos. O mais maluco da história é que 2 ou 3 ou 4 minutos depois, eu não sei exatamente quanto tempo Durante depois. O programa que ele deu a declaração, uma carta para o Rizek, né, que estava. A direção da Esportes que eles fizeram comunicado. Língua portuguesa extremamente linda, mas muito perigosa se mal utilizada. E esse é o grande problema. A gente vive na época da internet, com haters. Claro. Né? Então, falou agora mesmo já está lá. O pavio é curto. Exatamente. A segunda pergunta dele é... Eu sou radicalmente contra o árbitro de vídeo. Eu acho que ele vai acabar com o futebol, que para mim... Eu sou a favor. O futebol, para mim, é um esporte de erro.
não é um esporte de acerto. O futebol, o legal é a possibilidade da diferença sempre. Por isso que ele é o maior esporte do mundo. É um dos poucos esportes que, quando você começa uma partida, você não tem a certeza que o melhor vai ganhar, como é no basquete, como é no vôlei. Uma margem é de 90%, 95% que o melhor vai ganhar, como é no atletismo, como é na natação. Eu acho que a FIFA criou uma realidade para uma parte do mundo e precisava de uma resposta urgente e contundente para o que ela está vivendo em questão de administração, dos seus problemas, das irregularidades que foram encontradas. E a maneira mais rápida de dar uma resposta e desviar, talvez, o foco, não sei se esse é a corrente correta, mas eu acho que eu parto desse princípio, porque é muito mais fácil você mexer no futebol, no campo, e mostrar, nós estamos brigando pela lisura, pelo resultado, para que tudo dê certo, para que ele mude, mas está mexendo na essência do futebol. É muito mais difícil você mexer na estrutura de gestão, de administração da FIFA, política, porque você tem envolvimentos que não se resolvem com uma canetada, como foi resolvido com o árbitro de vídeo. Eu acho que vai ferir a essência do futebol. Futebol é um esporte de erros. Só para concluir, Dudu, seria mais fácil você ter, como você tem na Europa, árbitros profissionais que ganham de 10 a 15 mil euros de salário, mais uma bonificação pelos jogos que ganham. A gente não pode ter bandeirinha aqui apitando um Corinthians e Palmeiras decisivo ganhando R$700, porque o cara não é FIFA. Para quem não sabe, um trio de arbitragem ganha R$500 de diária. Ele paga o hotel dele, a alimentação, transporte, a bandeirinha lá, aquele eletrônica, ele vai na 25 de março comprar, o cartão, a moedinha que ele joga. Então, eles chegam a dormir 3, 4 num quarto. Você imagina um cara que um ronca, um quer falar com a mulher, um é sonâmbulo, o outro gosta de ver televisão até tarde. Eu amo o cenário que ele os quatro, mas é a verdade, estão os 4 dormindo no hotel. Vou te dar um exemplo. Teve um árbitro que foi fazer um Corinthians e Palmeiras em Presidente Prudente. Ele mora em Cruzeiro. Ele saiu de carro de Cruzeiro 7 da manhã, chegou em Prudente umas 6 da tarde, 5 da tarde, no sábado. Saiu para jantar. No outro dia, um sol de 800 graus, fez o jogo, derreteu, tomou um banho, acabou o jogo. Ele pegou o carro, ele voltou para Cruzeiro, porque às 7h30 da manhã ele tem que dar aula. E a passagem que é entregue pela CBF é só de São Paulo, é só das capitais. O cara que mora no... Então, seria mais fácil esse dinheiro que vai ser gasto no vídeo de árbitro, porque não vai ter vídeo de árbitro na primeira e na segunda divisão, porque não tem dinheiro para isso. Eu tive agora com o Sandro Meirahit, ele disse que a FIFA na Copa vai usar 52 câmeras para árbitro de vídeo. Uma transmissão de futebol com muita câmera não chega a 30, Dudu. Não. E é muito, é exagero, aqui 30 no Brasil. câmeras no campo. Aqui no Brasil. Então, cara, é uma realidade. Eu acho que foi uma resposta que a FIFA quis dar para os problemas administrativos dela e vai ferir o futebol mortalmente. Entendi. É mais fácil investir no árbitro aqui, pagar melhor. A gente vai começar a viajar. Tem enfermeiro que dá injeção numa perna de 30 milhões de reais, de 30 milhões de euros, o passe, que ganha $1,5 pau por mês. Perto da realidade do Brasil é dinheiro, mas se nós estamos dentro de um contexto de futebol, você não pode ter. Isso que é uma bolha, é um pseudo-profissionalismo. O juiz aqui no Brasil, ele não pode ter como profissão ser árbitro. Ele tem que ter uma profissão e o árbitro é um bico, porque ninguém resolve o problema da lei trabalhista, do vínculo trabalhista dos caras. Então, eu não queria me estender, por isso eu sou contra. Acho que vai acabar interessantíssimo o futebol. Mas ainda que exista vínculo trabalhista na Europa, os caras, como humanos, são passíveis de erro, como a gente viu semana passada na Champions League. Mas você, sem dúvida, mas você tem 22 jogadores, que agora você toma esse aminoácido, daqui 2 horas esse carboidrato aquoso. Toda semana, cada 15 dias fazem exame, toda semana exame de sangue, de secar, para o cara poder correr, para o cara poder fazer. Você não vai. Vou dar só um exemplo de árbitro, estou me estendendo, me perdoe. Estou um dia em Copacabana, estou correndo, fui fazer um jogo. Estou correndo, aí encontro um juiz, era o Djalma Beltrame. Ele mais uns 4 caras que eu não conhecia, correndo com um preparador físico. Aí encontrei o cara, vamos correr junto. Vamos correndo lá para o Forte de Copacabana. Daqui a pouco eu vejo um helicóptero da polícia no morro, acho que é o Jacaré que tem ali. Aí eu falei, nossa, que loucura, hein, cara? Ele falou, Fernando, eu preciso voltar rápido, que é o meu batalhão que está fazendo essa operação, e eu estou aqui treinando, pagando o personal trainer, a gente se racha aqui para fazer isso.
O juiz, quando se machuca, ele tem que pagar a fisioterapia, ele tem que fazer tudo. Cara, é insano. Tem que ter um patinho feio para você apontar o dedo. Os clubes deveriam exigir que fosse feito algo. Mas não, eles não querem, porque tem que ter alguém para apontar o dedo. Mas os clubes votaram contra, cara. Mas os clubes assinam. Tem que alguém apontar o dedo. Os clubes votaram contra. Eu acho que o acaba VAR, com a bola, cara, eu acho. Não fere o futebol. Não feriu o vôlei, não feriu o tênis. São esportes diferentes. Mas é esporte. Você está disputando uma coisa, você vai ganhar ou você vai perder. Você vai diminuir a quantidade de erros possíveis e outros não. Mas, só em lance de gol, talvez, senão vai ficar muito chato. Mas então, lance que seja mais incisivo dentro da área, um pênalti, um gol, um impedimento. Eu acho que isso... É onde o VAR vai atuar. Então, são as identificação de um jogador em casa. O imponderável, prepara melhor. O cara não consegue correr contra 22 caras que correm 1h30. Falta oxigênio, falta raciocínio. Então tem que ser que nem o futebol americano, cara. Tem um time de 10 árbitros no futebol americano, aí tem que botar 10 neguinhos jogando. Não Fernando, precisa de 10. Eu entendo que o Fernando está defendendo uma coisa mítica. Como você disse, o imponderável, a famosa caixinha de surpresas, né, cara? O futebol é o maior esporte do mundo porque ele é imponderável. Ele vai passar, eles vão tirar uma parcela muito importante da mística do futebol, que é o que faz ele ser diferente. Você entra para um jogo, é igual. É a mesma coisa que a gente vai transmitir, cara. Pô, há 30 anos eu faço um jogo. Se eu achar que vai ser todo jogo igual, cara... Perdeu a graça. Não dá, porque não sei o que vai acontecer. Uma vez eu fui fazer final da Copa Sul-Americana, estamos... Flamengo e São Lourenço de Almagro. Estou para fazer um flash no jornal 6 da tarde. Tinha aquele jornal SP. Cara, aí eu estou olhando lá, sempre procurando algo diferente para mostrar. E veio o massagista do São Lourenço e fala para mim, ó, não vai haver partido. Falei, como não vai haver partido? Não vai haver partido. A cidade está tumultuada. Foi quando o De La Rua puxou o carro. Depuseram o cara. Fiquei 2 dias lá e eu, o Luciano, e acho que eu não lembro se era o Rivelino, ficamos 3 horas lá falando. Fiquei mais 2 dias lá para fazer a cobertura. Cara, cada dia um jogo é diferente do outro. E isso, eles vão acabar com isso, cara. Mas eu acho que se a tecnologia está aí, a gente tem que usar ela de algum jeito, cara. A gente tem que modernizar tudo. A nossa cabeça, os esportes, tudo. O mais importante no esporte, eu acho, é a humanização. E o erro é parte do ser humano, tanto quanto o acerto. Interessante. A máquina vai interferir na humanização do esporte. E no show? E no show, que é uma transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, a paralisação por conta do árbitro de vídeo vai atrapalhar? O que vocês acham? Muitas transmissões reclamam que tem hino nacional brasileiro, né? Então... Por aí você já vê que a televisão não vai gostar, né? Imagina. Imagina, vamos fazer uma conta rápida aqui. Existe um negócio que chama faz o replay, me fugiu. O EVS. É um equipamento que você centraliza as câmeras, o cara vê uma imagem legal ali, guarda, que é o tal do replay. Aí vamos botar 52 câmeras. Vamos dizer que Imagina o mercado de trabalho que vai abrir. Não, lindo. Mas você imagina um bom cara de EVS que conheça um pouco de futebol, vamos dizer que ele fique com 5 câmeras. Sim. 5 câmeras. Porque normalmente uma transmissão como a nossa era com 12, 14, tinham 2 EVS. O cara ficava com 6 cada uma, né? Vamos dizer que o cara está com 6. Tem câmera que você nem põe lá, mas dividir por 52, são 7 para cada um. O cara tem que olhar 7 câmeras. Então você tem que esperar a decisão desses 7. Falar assim, aqui foi legal, tem isso, tem aquilo, cada um, tudo bem que não são todas em simultâneo, mas podem até ser. Esse cara faz o primeiro filtro, que passa para um outro cara que faz o filtro, que é o diretor de TV, que vai operacionalizar a imagem para o árbitro de vídeo, olha isso aqui. Ou o cara pede, quero ver isso aí. Aí os caras vão ter que escolher, imagine a velocidade de tudo isso. E a torcida lá, né? Vale dizer. E eles estão, mas olha quantos caras são subjetivos na escolha. Não é só um cara que vai escolher. Tem 2 ou 3 filtros, cara. É humano de qualquer jeito, né, cara? Então, invista no ser humano. O jogador de futebol está no limite dele quase como máquina. Se tira o máximo hoje de um atleta. Jogadores são atletas, não tem mais boleiro. Sim. Quem quer ter sucesso tem que ser... Olha o Cristiano Ronaldo, olha o Messi, olha o Neymar. Profissionalismo extremo, né? Iniesta. Você tem que ser... atleta.
E o árbitro ainda é um boleiro. E você tem Boa. essa sequência de filtros, cara. Por isso que eu acho que foi uma resposta da FIFA Pra encobrir uma outra situação. para dar uma resposta, para dar uma solução, Uma satisfação. mostrar que eles estão fazendo algo. E, na verdade, eles não mexeram na estrutura. Muito pouco. Cara, assim, só tentando finalizar ou não, sei lá. O VAR, por exemplo, se não fosse uma coisa boa e interessante, no meu modo de ver, na próxima temporada, que agora está acabando a temporada europeia, na próxima temporada a Premier League vai ter, La Liga vai ter, Bundesliga vai ter, No italiano e o italiano também. já tem. São os maiores shows esportivos do nosso planeta. Sim. O que o basicamente. Nelson Rodrigues disse, me perdoe, unanimidade é burra, né? A unanimidade é burra. Pode ser pode ser um caso. Mas outros têm razão, cara. Os caras que primam pelo espetáculo, pela apresentação do show, estão apostando nisso. Eu talvez esteja sendo lírico e romântico demais. Mas faz parte Mas de eu ser acho lírico que e romântico também, mas talvez essa situação coloque em xeque algumas coisas que a gente entenda de futebol lá de trás, que daqui para frente não vão ser mais as mesmas coisas. Meus caros, a gente tem uma pergunta do Respondeu Einar. o que você queria? Valeu, meu caro, obrigado pela pergunta. A gente tem uma pergunta aqui no Facebook do Einar Ribeiro. Einar não disse de onde é. Seria legal você dizer, queremos saber. O futebol brasileiro e os campeonatos, acho que a Copa do Mundo, obviamente, está incluída aí, estão perdendo a sua graça devido à violência. Como o jornalismo esportivo pode auxiliar no combate à violência? Já vou emendar aqui. A gente está falando da Copa da Rússia, é um país que notoriamente tem problemas de violência. Eu não sei se chegou a ver, a Sport TV, a Globo, está com o Correge, Marcelo Correge lá. E o Roger. Mas o Correge fez uma matéria muito legal, um dia antes de um jogo da Rússia, no estádio que vai ser dia final da Copa. Era um amistoso contra o Brasil. Não sei se Inauguração do Luzniak. Um dia antes, ele entrou no estádio, sem credencial, sem absolutamente nada, ninguém parou ele, ninguém foi para nenhum lugar. No dia seguinte, beleza, estava todo mundo lá. Mas um dia antes, ele entrou, mostrou isso, fez uma puta Ele podia matéria. ter plantado. Mas uma eu entrei na bomba lá dentro. Mas eu entrei na final olímpica Então, do futebol, é na isso. Olimpíada da China. Ainda fui pro meu câmera, falei, se você levantar... Chegamos lá atrás, tinha umas placas, falei, senta do lado desses caras. Se você mexer uma máquina fotográfica, eu corto o seu pescoço. Senta aqui, ficamos aqui. A hora que acabou o jogo, aquele tumulto, a gente foi lá e pum, gravou os caras. Porque tipo, todo jornalista é cara de pau, mas todo ser Sim. humano também, e, obviamente, traz perigo pro não existe pros segurança estados. total, cara. Não tá- existe, infelizmente não existe. Fui fazer... não sei se você viu isso. A gente foi fazer o jogo lá no Spartak, um dia, não lembro se foi Portugal, quem era. Aí você vinha numa avenidona, né, que lá na Rússia tem muita avenida, né, largas, grandes. Aí fazia uma alça assim para você dar a volta para entrar no estádio, né? Os caras na véspera de jogo, dia de jogo, Cortaram. paravam uns caminhões laranjas enormes. Umas barricadas. Então, mas o tudo. que me assustou, cara, eu vi 2 soldados com aqueles varre-minas, cara, no gramado, assim, os caras passando para procurar aquelas minas terrestres. Tinha cara. um monte. Eu falei para os caras, o que tá esperando a gente, cara? Você não via um cara armado, mas a impressão que você tinha é que os caras iam sair debaixo da terra, cara, se acontecesse alguma coisa. Não dá, você tá sempre vigiado, cara. É igual na China, cara. Sempre tem alguém que você não sabe. De olho em você, cara. Era um negócio maluco. Eu não senti essa liberdade que o Correge conseguiu entrar Sim, aí sim. no estádio e tal. Inclusive, a gente, ano passado, na Copa das Confederações, passou por uma situação de ter que gravar na Praça Vermelha. E não pode, né? Tem que pedir autorização prévia do governo, porque o Kremlin está ali. Não sabia, logicamente, também sou que nem o Fernando. Liga a câmera aí, vamos fazer. Aí chega um cara, né, e fala aquilo que a gente não entende, e pelas mímicas, ok, pessoal, vamos sair, tá bom. Coincidentemente, o Temer foi visitar o Putin na Copa das Confederações. E sobrou, beijo, chefes, para Eu não tenho nada a ver com isso, para graças a nossa Deus. equipe cobrir o Temer. Então, a gente recebeu uma credencial do Kremlin, mais a credencial da FIFA. Falei, maravilha, vamos lá para Praça Vermelha agora, vamos arrebentar. Eis que surge um moleque novíssimo, fala, babá, sai. E eu, não, aqui, Kremlin, né, tô dominando Aquela carteirada tudo. básica.
abriu a carteirinha, o que estava escrito na carteirinha? KGB. Saí da praça, prédio em ali, silêncio, eu vivi. bem quietinha. Eu vivi a mesma coisa. É engraçado porque na credencial nela estava escrito: você pode filmar em qualquer lugar público, papapá. E aí tem São Basílio, né? Aquela catedral linda, com aquelas cúpulas, uma coisa que eu sempre quis conhecer. E eu estava gravando do lado de trás. Fui fazer uma passagem. Aí veio um, veio o dois, aí veio o terceiro que falava inglês. Aí falamos lá com o cara e tal, e falou: aqui não pode, porque aqui é a casa do Putin, tem que ter uma autorização especial. Mas na ponte ali, que é 6 metros ali atrás, você pode montar a câmera ali, eu fiz na ponte. Mas nesse pedacinho de paralelepípedo aqui, você não No pode. quadrilátero ali, não pode. Mas, gente, tipo, a gente fugiu da pergunta, né? A pergunta não, era se a a violência... Sobre violência, se vocês se preocupam com isso de alguma forma. Mas a violência é tão imensa e tão grandiosa, negativamente, que a pergunta dele é qual violência, né? A violência então, mundial, por exemplo, a violência dos O Bassan hooligans. apanhou na Copa de 96 na Alemanha dos hooligans, em Colônia, se não me engano. Colônia. Foi Colônia. A Bandeirantes já teve um uniforme verde e limão, do Guarani, Ele entendeu? foi de vermelho no jogo do Grêmio uma vez. Tranquilo. Muito bom. Então, sim, a gente sofre. com Cara, isso. só para informar vocês, Einar é de São Paulo e trabalha na Economática, que é uma empresa de informação financeira. Nosso colega, valeu, Einar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do que vocês viram na Rússia no ano passado. Dudu não esteve lá, mas os dois estiveram. Peço Sim, perdão, Dudu. imagina. Mas eu queria que vocês matassem essa curiosidade da gente. É realmente um mundo completamente diferente? Eles estão tratando os jornalistas estrangeiros de forma diferente? O que vocês sentiram lá? Quer falar primeiro? Bom, é um mundo realmente completamente diferente, é até um tapa na cara, assim. Eu que gosto muito de política internacional, você interpreta problemas, por exemplo, do Oriente Médio através de outro prisma, assim, é muito maluco isso. É outra lente. É outra lente. O problema lá que a gente enfrentou é também deslocamento, logicamente, por ser um país gigantesco. Língua. A língua, que É só falar o contrário, não é? não falam inglês, não falam inglês mesmo, né, Fê? Não. Falar escaburska. A estrutura, trânsito é um problema muito grande em Moscou. É Moscou. Porque eu não fui para São Petersburgo, que era a cidade mais legal, que era a sede que a Mari estava. E eu fiquei em Kazan, que é a cidade muçulmana, é a capital da tolerância lá. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, que é a cidade que tem mais muçulmanos. Foi uma parte do país que foi agregado à União Soviética, à Rússia, no caso, agora. E fomos para Sochi Foi também, bem Sochi e Moscou. onde o Brasil vai ficar agora concentrado, né, para essa Copa. Que mais que eu posso falar de curiosidade da Rússia? Eu vi mundos diferentes. Sei. Quantos países você conhece, Fernando? Boa pergunta Acho essa. que uns 50. Quantos ou mais. passaportes você já teve? Tem bastante. Cheios bastante. Mas eu fiquei impressionado com a Rússia. Eu voltaria de férias, cara. Eu que eu também. sempre quis conhecer. Kazan me encantou. Eu não sabia que, na verdade, a gente fala errado, né? Eu, pelo menos, falava errado. É Kremlin. Não é Kremlin. É Kremlin. Que toda a cidade da Rússia tem um Kremlin, que é muralha. É a cidade que fica dentro da muralha. Vocês viram aquela cartilha que a Globo soltou para os profissionais que vão cobrir a Copa Mas do isso Mundo? é normal. Eu sei. Tem um amigo que é fotógrafo Não, o Paulo, que é da Reuters. Cara, na África do Sul, eles tinham um celular com um chip, eles tinham horário para sair, horário para voltar. Se eles saíssem depois daquele horário, a segurança ligava, eles não podiam sair sozinhos, tinham que sair com segurança. Na Venezuela, a mesma coisa, cuidado, é natural, né? tem que tomar E cuidado. o mesmo deve ter se passado com os estrangeiros aqui no Brasil, né, cara? Eles devem ter Sim, recebido os gringos, vários. eles têm um cuidado com as equipes deles que é muito grande, de segurança, de seguro Posso de dar vida. um pequeno exemplo de empresas que não são daqui? Tava o último jogo do Manchester City, não esse da taça, o anterior também não foi lá, foi o antes, 3 para trás. Aconteceu uma explosão em Manchester
mas tipo explosãozinha de gás, que bum, né? Tocou meu telefone na minha mesa, eu falei assim, meu, a Nathalie está lá no estádio e ela está bem? Nathalie Gedra, repórter Da ESPN Brasil lá em na Londres. Inglaterra. Eu falei, ó, ela acabou de falar no ar, eu acho que ela está bem, mas qual o problema? Não, aconteceu isso lá e eu queria saber se está tudo bem. Eu mandei uma mensagem para ela de WhatsApp. Ela falou, não, está tudo bem aqui, já me mandaram um e-mail também para qualquer coisa acionar a nossa central de segurança, que é uma central de segurança mundial, né, cara? Eu fui para fazer... empresa americana. eu fui fazer um workshop em Madrid, de La Liga, Campeonato Espanhol. Eu cheguei em Madrid, abri meu e-mail, tinha lá tinha um e-mail da nossa central de segurança dizendo dos locais que eu poderia ir sem problemas, os que talvez acontecesse algum tipo de problema e o que eu não podia ir de jeito nenhum, entendeu? Ainda mais a Europa, né? Sim. Que estava Você naquela estava onda na de- Band em 96? Tava. Então, A bomba. em Atlanta, a gente estava fazendo... Eu estava em Miami com futebol, eu era produtor também, estava o Tostão, eu e o Zeca. E o Tatá Muniz. Cara, fizemos o apito final, todos nós. Participamos direto de Miami, entrando lá no IBC, com o Luciano, a galera toda que estava lá. E aí tinha mais um programa, que acho que era que o Datena fazia alguma coisa. Cara, nós estamos indo jantar, a notícia é que explodiu a bomba. E o celular era uma bomba na época, né? Não era o que é agora. Cara, Essa caixa aqui, ó, gente. O celular. Desespero, ninguém tinha notícia, ninguém tinha informação, cara. Era um negócio maluco, cara. Uma coisa que E acho que a gente terror. esqueceu de falar da Rússia, desculpa, Fê, inspeção no aeroporto, que é muito, Não, nos hotéis. muito forte. Todo hotel tem um detector de metal que você tem que entrar, você tem que ligar teu celular, você tem que ligar o teu computador, porque vocês vão lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Trump, falou que o russo tinha contado para ele que os caras estavam querendo fazer atentado terrorista usando bateria de computador, colocando os explosivos C4 no lugar. Então, todo dia os caras você entrava no hotel, ligava o celular e o computador. Aí, com o tempo, a gente ficou amigo dos caras Você que estavam lá no ganha hotel, segurando. confiança. Todo dia você tinha que mostrar. Aí um cara, ele achava engraçado a gente falando, como a gente achava engraçado eles falando, que é muito rápido. Aí o cara veio conversar com a gente, um que era mais sociável. Eles são todos espinates, que são como os SEALs americanos, são comandos. Ele falou, eu sou um franco atirador. Esse cara aqui é especialista em bomba. Tem Esse muita aqui cultura não- da guerra, né? Mulheres. É um país militarizado. Claro. Mas nós ficamos em hotéis da FIFA, que são hotéis match, que eles chamam. Então a segurança era redobrada. Mesmo em outros hotéis você tinha... Mas ali eles tinham que cuidar, porque quando você vai para um evento desse credenciado, você passa a ser responsabilidade da FIFA e do comitê organizador. Se você precisar de um hospital, uma vez me quebrou um dente na China, fui de ambulância para o hospital. Não é o protocolo. Eu falei, não precisa de ambulância. Não, é o protocolo. Você vai de ambulância para o hospital. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente falou rapidamente sobre isso, mas acho que é uma curiosidade de todo jornalista. Como é a convivência com a cartolagem? Vocês pegaram o Ricardo Teixeira na CBF, vocês pegaram o Marim, O Avelange CBF, na FIFA. o Avelange na FIFA. Como é diferente dos clubes? Como é o relacionamento deles com as empresas? Cara, sabe o Poderoso Chefão? Jornalísticas? É aquilo. Oi? Desculpa. O Poderoso Chefão. É aquilo. Eu acho que você tem que manter uma distância profissional. Há uma relação de respeito, como eu tenho com os jogadores, com os treinadores. Há a liturgia do cargo dele, do seu cargo, e se mantém uma distância profissional, que acho que tem que ser assim. Isso não impede de você ser educado com a pessoa ser educada com você, ter uma boa convivência, bom dia, boa tarde, vamos tomar um café, você está no saguão do hotel. É natural, você tem uma convivência profissional, porque a gente precisa ter informação, precisa trabalhar. E se o cara percebe que você está respeitando ele também sabe que ele tem que te respeitar, porque você não dá espaço. Então, cada um tem uma maneira de se governar, é muito particular. Uma relação com fonte, basicamente. É uma linha tênue, né? Porque você pode ser contra aquele cartola ou contra aquele sistema, mas ao mesmo tempo você precisa da informação dele para trabalhar. E aí, como é que faz? Seu papel é informar, não é derrubar o sistema. Já houve, se vocês puderem relatar, Dudu, que
foi um diretor. Interferência desse tipo de personagem, dos Cartolas, no trabalho jornalístico de vocês? Já, né, gente? Eles tentam. Sim ou não? Sim. Claro que já. Eles tentam. Sim. Sim. Eles tentam, eles vão tentar. Né? Algumas situações Eles eu já conseguem. vi isso. Eles não só tentam, eles conseguem. Sim. Eu já vi situações, uma Sim. até comigo mesmo, não foi para frente. já Que vi com existem outros situações colegas. e situações, mas sim. Tem uns caras que são abusados. Cara, super normal, né? A gente, no meu caso, já sofri pressão de político, né, cara? Chegando na alta cúpula da empresa de comunicação. Mas, enfim, é a regra do jogo. E jogadores, cara? Fernando, você, esse trampo que eu já elogiei aqui que você faz, que é o papo de boleiro, cara, dá para estabelecer algum tipo de relação mais próxima? Existe limite? Não, existe. Fala um pouquinho, cara. Cara, as pessoas olham, acho que, pô, eu sou amigo de todo mundo. Eu não tenho o telefone de ninguém, cara. Quando eu preciso, eu vou atrás do telefone e consigo. Mas é aquela coisa, você chega para as pessoas, eu preciso fazer isso, você vai fazer aquilo. Dificilmente, cara, eu vou com raras exceções, eu ponho o microfone na boca de alguém sem eu falar. Vamos falar hoje? Desculpa, Fê. Não, É pode que falar. eu edito a maioria das matérias do Fernando. Então, eu sei como funciona. Os jogadores procuram o Fernando. Ele não é amigo de ninguém, ele tem o respeito dos jogadores. Que ele sabe também, entendeu? É uma coisa assim de princípio. Às vezes tem um jogador que chega novo. No outro dia chegou um menino lá no São Paulo. Provavelmente ele me conhece. Provavelmente. Não tenho essa pretensão. Pediu autógrafo para você? Fernando, Não. Não, eu chego ele pro te conhece. cara, fui fazer uma entrevista com o cara, foi prazer, meu nome é Fernando, é a primeira vez que a gente está se falando, sou da TV Bandeirantes. É da entrevista coletiva, quando acontece com os caras. Você vê que você tem o respeito dos profissionais que estão do outro lado, quando ele vai responder para você, ele fala o teu nome. Ele não importa a cor do microfone que você está usando, ele olha para você, ele sabe quem é. Está no meio daquela confusão, cara, você levanta a mão, o cara vem, ou tem 200 caras perguntando, você pergunta, ele responde para você. Por uma questão de respeito, você também deixa os colegas perguntar, mas tem hora que é cada um por si, tem hora que você tem que fazer, tem que ser. Às vezes você está entrevistando um cara, está passando ali, você segura o cara, o outro que está passando, o cara espera, fala, peraí, seleção brasileira então, cara? Eu não gosto de bolo, cara, não gosto de tumulto. E os gringos percebem que os caras param. Às vezes eu vou lá no canto, fico o último, lá na porta do ônibus, o cara não vai falar, pô, fulano, peraí, fala, aí vem aqueles 200 caboclos, cara, aí você não consegue fazer. Desenvolver. Mas é uma coisa que eu, graças a Deus, permita usar, né, a primeira pessoa, que é construída. Ao longo dos anos, os caras sabem que quando precisar, eu vou perguntar, se precisar pôr o punhal, você vai pôr, mas, cara, com respeito, com educação, com limite, não esquecendo aquilo que eu disse, que embaixo da camisa tem gente. Eu tive uma discussão ao vivo no ar com um cara que eu tenho o maior respeito, tenho o maior carinho e admiro demais, que é o Milton Neves. Teve um dia da seleção brasileira, depois do 7-1, o Filipão deu entrevista, aí estava lá 2 ex-jogadores no estúdio, mais uma outra colega, né? Nossa, não, que não fazem as perguntas que tem que fazer, tá todo mundo bravo. E os caras estavam lá, pô, arrasados, detonados. Você tem que ter sensibilidade, né? E as perguntas, aí eu falei, tinha que falar, entrou a entrevista, pá, e os caras no estúdio, os ex-jogadores, descendo o pau, cara. Aí eu fiquei pouco exaltado, falei, posso voltar para o ar? Tá para me devolver aqui? Eu falei, ó, me desculpe, com todo respeito, tudo que vocês estão perguntando foi perguntado, só que de uma outra maneira. Não precisa pôr o dedo na ferida, os caras daqui 30 anos vão ser apontados por isso. Por isso que o cara te respeita, cara. Tem situação, o jogador de futebol sai de uma partida transtornado. O nível de concentração, de adrenalina deles é tão alto. Você olha pro cara, parece que ele está no outro mundo, cara. Às vezes tem que esperar o cara voltar. As entrevistas do Marcos depois do jogo são demais. O campo, cara, é um negócio maluco. Contanto que tem repórter que tenta se aproveitar disso no mau sentido. Sim. E esse dia, cara, aí houve um embate. Os caras perceberam que eles estavam exagerando. Como não foram feitas as perguntas? Foram feitas, todas, só que de uma maneira diferente. Existem muitos modos de fazer a mesma pergunta, cara. Você não precisa ser contundente, ser mal educado, grosseiro. Claro. Isso acabou virando... E até os caras repercutiram, mas não foi uma discussão, foi uma colocação. Falei, ó, o que vocês estão cobrando aí foi feito aqui. Parece que não ouviram. E não foi isso que aconteceu. Essa que faz isso...
repercute no meio, tanto o cara pro bem como o cara pro mal. Sim. Então o meio sabe distinguir as coisas. Não é que eu sou bonzinho com ninguém. Eu nunca deixei de fazer o meu trabalho. Mesmo porque muitas vezes quem fala muito e é agressivo e critica e na hora do vamos ver, que encontra o X aqui, o João, não vai falar na cara dele, entendeu? Joãozinho, meu amigo, tudo bem? João, então tem que ser profissional. É por aí. A gente já falou um pouquinho, mas eu quero, por favor, que vocês desenvolvam. Vocês tiveram o privilégio de trabalhar com um cara gigante, que foi o Luciano do Vale, que a gente perdeu há pouco tempo. Dudu estava me contando antes da gente subir ao palco algumas histórias. Vixe. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, o que vocês aprenderam com ele, e também queria que vocês falassem sobre outro personagem, já misturando aqui, que para nós todos, jornalistas esportivos, é um personagem também muito acima, né? A gente não entende, até mesmo pela postura que ele pode passar para nós, que é o Galvão Bueno. Se vocês já conviveram com ele, se vocês têm histórias para contar sobre o Galvão Bueno, até para desmistificar uma imagem que a gente pode ter dele aqui. Do Luciano, eu convivi isso duramente com o Dudu. Eu dentro da ambulância, indo para o hospital, liguei para ele e falei, o Luciano tá tendo um... Você estava com ele, a gente sabe, no avião e tudo mais. No avião, ele desceu andando. Quando foi entrar na ambulância, passou mal. E eu vi com o médico, com os paramédicos. Tava feio, eu liguei para o Dudu. Falei, Dudu, o Luciano tá tendo um infarto aqui, cara. Né? Nós conversando na ambulância, porque o hospital era longe. Cara, foi um dia terrível. A coisa mais legal que o Luciano sempre me passou, cara, que a gente tinha uma amizade, a gente vivia mais... nós convivendo, viajando, do que com a nossa família, cara. Ia terça, voltava quinta, ia café sábado, da manhã do voltava hotel. segunda, quando não emendava essas viagens enormes, né? Cara, a coisa mais legal que o Luciano sempre me passou, cara, foi o amor à profissão, ao profissionalismo, a esse respeito com as pessoas. O Luciano tinha uma aura de honorabilidade, cara. Você chegava num lugar, todo mundo gostava do cara. Era difícil ver alguém que criticasse o cara. Pela maneira que ele conduzia as coisas. Então, eu me espelhei muito nisso. Tem uma cena... sereno, sport, tranquilo. Misturando, tem uma cena dele em Salvador, na Copa das Confederações. Em 2013. Em 2013, tipo, 15 minutos antes, o Galvão passou, no mesmo lugar que ele ia passar, só que ele estava sem credencial. Né? O Galvão, aí os caras barraram o Galvão. Tudo bem, não vai passar, tal... Aí ele começou a fazer... Eu lá longe, ouvindo, falei, pô, eu quieto, beleza. Aí deu 15 minutos, ele entrou, tal, não sei o que, beleza. Aí veio o Luciano, eu olho para trás, ele está parado no mesmo lugar e sem credencial também. Aí eu desci, né? Eu estava num lugar no alto, eu desci. Falei, Luciano, tudo bem? Eu assim, tudo, estou só esperando o moço que foi pegar a máquina para bater uma foto comigo. E passou. Bateu a foto e passou sem a credencial, sem fazer escarcel, sem nada. A primeira vez que eu conversei com o Luciano, eu era muito moleque quando eu entrei na Band, eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu tenho 23 só agora. De Band. De profissão já são 25. Já são 25. Esse ano a gente faz 25 de formado. Ele falou para mim uma coisa, ô menino, vem cá. Que sempre teve a fama de ser muito espivitado, né? E de gostar de fazer coisas legais, desde muito cedo, assim. Aí ele falou assim, você tem uma coisa que eu quero dizer, que você, se quiser levar com você, você leva, se não quiser levar você, você não leva. E tipo, o Luciano falando comigo, o cara que me fez chorar na Copa de 82, porque é ele que narrava os jogos da seleção brasileira. Eu falei, fala, Luciano, seu Luciano. Televisão não se faz sozinho, se faz em equipe. Se você quiser levar isso para você, você leva, senão não precisa. Mas é a única dica que eu vou te dar na sua vida. Você lembra? Eu acho que ele falou isso para você também. Não. Ele nem precisava falar, na verdade, né? Eu acho que quando o Luciano entrava na redação... A educação dele era um negócio sensacional. A redação se iluminava, sabe? Você como editora... fazer uma matéria com um jogo narrado pelo Luciano do Vale, a matéria ganha não sei quantos quilates, com aquela voz, e mais que a voz, com a poesia que ele fazia em cada gol. O improviso, a capacidade de improviso dele
em cada jogada, gente, juro por Deus, Ele eu fico ante- arrepiada ele de antevia as pensar. A bola, a jogada estava na lateral, cara. Você percebia, a voz dele ia crescendo. Ele tinha uma intuição que alguma coisa ia acontecer, cara. Aquele... Aí você via ele narrando, era assim. Vai lá, meu Brasil. não sei o que lá, Exato, sem esforço. A televisão ia ficando pequena pra voz dele. E todos os esportes. Acho que isso... Sem foi falar o negócio- empreendedorismo dele A em todos coragem os esportes, dele, tudo. no futebol feminino, no vôlei. Bom, isso acho que todo mundo sabe, né? Não precisamos falar. Mas ele era muito generoso com toda a equipe, com a equipe técnica. Cara, acabava a transmissão, a gente ficava até mais tarde fazendo vestiário, matéria. Você voltava lá, ele estava sentado lá no caminhão, com o carro dele, o motorista esperando a gente para a gente jantar. Nós vamos comer, Portugal. O barato dele era comer. Vamos comer aqui, conhecer um restaurante novo, um lugar novo. Você falava, vamos aqui, levava eles nos pés de porco, ali que nos lugares mais legais. A comida era boa, estava tudo certo. Bom, na Vila Belmiro a gente tinha um lugar lá que a gente comia em frente, que faz uma carne assada lá na Dona Vilma. Cara, ela já deixava a mesinha para nós lá em dia de jogo, no meio da galera. Ele andava no meio de qualquer torcida, cara. Era um negócio muito louco. Eu acho que foi eu sou uma pessoa emotiva e tenho essa fama, né, na redação. Choro com gols, com narrações, é uma coisa de louco. E acho que 2 fatos que a gente teve que trabalhar noticiando, que me abalaram totalmente, assim, tipo, não conseguia me concentrar praticamente, foi a morte do Luciano e a queda do avião da Chapecoense, que assim, não dava. Eu fui para casa, fiquei chorando o dia inteiro, destruída. É difícil foi uma viagem separar aquilo, essa relação, assim. Com o Luciano era muito difícil, porque ele causava... Ai, estão ansiosos, né? Tão ansiosos. Porque ele causava essa emoção mesmo, não só nos torcedores, mas na gente. A gente se sentia orgulhoso de trabalhar do lado dele. Porra, eu trabalho do lado do mito Luciano do Vale. E ele tratava a gente como... Normal, né? E dá a notícia da morte dele, entrar ao Ai, vivo. Deus me livre. Tem que entrar e falar isso. Eu lembro disso, cara. Eu vi mas você. Foi um negócio, cara. Eu vi o seu trabalho ao Falei vivo. pra ele, eu falei, não sei se eu vou conseguir, cara. Ele tava no Twitter, no jornal. Vai lá, tem que ser fazer você. por causa dele. E eu acho que o Dudu, nessa época, era chefe de redação já, né? Ou Era diretor. Ele era o dono da porra toda lá. E eu acho isso curioso também, porque acho que só o Luciano conseguiu fazer com que todas as pessoas ligassem para o Dudu se disponibilizando para ir trabalhar, para ir ajudar, vamos ficar todo mundo junto, sabe? Porque, ao mesmo tempo que você tinha a responsabilidade como jornalista, você queria estar ali junto dos seus amigos que também admiram o Luciano do Vale como a gente admira. Você chega com essa bomba que você me ligou, eu falei, preciso ir para a TV, liguei para quem devia ligar, e fui para a TV. Falei, tem que estar lá. Estava de folga, era sábado. Era Páscoa. Era. Todo domingo eu trabalhava. 19 de abril. 19 de abril. Aí eu cheguei na TV, liguei pro Tocha, que hoje é chefe de redação lá. Eu falei, Leandro, desculpa, Tocha. Não deixa ninguém embora agora. O que aconteceu? Eu falei, não deixa ninguém embora. O que aconteceu, Dudu? Eu falei, tem muita gente, mas não sei, eu falei, segura todo mundo aí. Aí eu cheguei na TV, juntei todo mundo numa sala ali e falei, essa é uma notícia que eu nunca queria dar na minha vida, mas eu vou ter que dar e a gente vai ter que fazer a melhor coisa que a gente já fez na história da nossa carreira por causa dessa notícia que eu vou dar para vocês, que o Luciano morreu. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder por causa dele. Assim. E lembro no dia seguinte, no dia do jogo, no dia dos jogos, no domingo, no dia do enterro, a gente estava fazendo o clima pior possível, óbvio, mas a gente tinha que fazer, o show tem que continuar, o palhaço pode estar quebrado por dentro, mas ele está lá fazendo alguém rir ou sorrir. Eu lembro que a gente tinha o programa do Milton ao vivo antes, o Gol Grande Momento, aí a gente fazia links, o que era normal fazer, dos estádios. Preto estava no... Nivaldo Prieto, Nivaldo Prieto, que está na Fox. Ele estava fazendo o jogo do São Paulo e Ponte, é isso? Acho que é São Paulo Paulo e Ponte no Morumbi. Não me lembro. O Theo foi fazer o jogo do Luciano com o Neto, o Prieto estava fazendo o jogo de São Paulo com o Edmundo. Flamengo e Vasco. São Paulo e Vasco, eu acho.
Era Aí o São Paulo soltou a narração do Mundial do São Paulo com o Luciano narrando o Preto. Eu falei, aí ele ficou mal. Ele dizendo, não vou narrar. Eu falei, não. Eu quebrado, né, cara? E curiosamente, o jogo do Corinthians, que seria o jogo do Luciano, foi 0-0. 0-0. Aí eu falei. Não rolou gol. Aí eu falei, velho, você vai fazer o jogo. Sim, não vou, não tem como. Você vai fazer porque se fosse ao contrário, ele ia fazer. Tá bom, vou fazer o jogo. Até hoje, cara, quando eu faço transmissão, coloco o fone de ouvido, eu fico esperando ele assim, é português, já tem a escalação aí? Tá tudo certo aí? Como é que estão as coisas aí? Aliás, esse é um apelido seu das internas total, né, Fernando? Porque eu sou filho de espanhol, neto de espanhol com argentino, cara. Mas quando eu voltei pra Band... Nasceu nas Moca. eu tinha acabado de voltar de Portugal. Aí ficou português. Eu adoro, cara. Adoro Portugal. Ficou português. O Silvio Luiz me chamava ao vivo. O português. Era raro, mas assim... Até hoje, cara, eu coloco o fone de ouvido e eu falo, putz, será que o cara vai falar alguma coisa, cara? Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre a convivência com ex-jogadores de futebol, ex-boleiros, que vocês tiveram contato dentro do campo, obviamente, enquanto eram atletas, como comentaristas. Hoje também. Temos hoje, né? É normal, cara. Não, mas... colega de profissão. Nenhum problema. Entendi. É uma coisa que o Luciano ensinou. O Luciano que trouxe esses profissionais. É muito eu acho que o nos grande Estados Unidos, barato... né? Nos Estados Unidos é uma tradição. Você traz a prática... O Luciano... Acho que a gente ensina muito da linguagem televisiva e eles ensinam muito da bola, né? Mas é muito louco trabalhar com quem você gritava o nome no estádio, velho. Eu falei isso pro Neto, logo que ele virou, eu falei assim... Fora isso. Eu sou corintiano, foda-se. Foi quando Aí eu falei, Copa, velho, lá, eu gritava teu nome, você trabalha, é demais. Você Gerson, aprende a jogar bola sem jogar bola. Gerson Riva, Tostão, Zico. Branco. Jogar bola com o Gerson Rivelino. Branco. Cara, Conta essa história, Dudu, que você contou antes do nosso Foi ele que debate. contou a história do futebol lá em Paris. Cara, eu me lembrei uma história, agora a gente está falando de gente importante que foi embora, como é o Luciano, eu me lembrei de uma história do Eli Coimbra, na Copa de 94, cara. Foi a primeira Copa do Mundo do Eli, que é um repórter, para quem não lembra, era um repórter que, cara, ele assim, era adorado por todo mundo, por todos os jogadores, pelo meio, era um cara de fácil comunicação. E o Eli, cara, são coisas terríveis, cara. No dia da final, e o Eli andava com um caderninho, assim, uma cadernetinha que ele anotava as coisas dele, e tinha mania de andar com aquilo. Cara, ele não estava com a credencial no peito, que é o nosso passaporte quando você está fora. Você não precisa ter nada, você tem a credencial. Ele desceu com o cinegrafista para tomar café, pegou a credencial pôs em cima do caderninho dele e levantou para pegar o café. Quando ele voltou, cadê a credencial? Roubaram. E era o repórter que ia para dentro do campo na final. Eu, produtor, lá, chefe de reportagem, o Zeca Maraston, chefe da excursão, lá na seleção brasileira, Juarez Soares, chefe de departamento. Aí, vamos lá, aí chegou o Eli no campo, que a gente entrava muito cedo, roubaram minha credencial, e aí? Cara, consulta um, consulta outro, o Juarez, vocês resolvem aí. O Eli era um cara que tinha não sei quantos anos de profissão, fazia dente de leite, era um cara extremamente respeitado, um dos melhores repórteres que já tiveram. Cara, a gente teve que falar para ele Coimbra assim, você não vai fazer a final da Copa. Podia até te dar a minha credencial e você tentar entrar. Mas se te pegarem lá dentro, a TV Bandeirantes vai ficar sem trabalho. Dúvida. Cara, ele não falou nada. Ele sentou do lado de fora do caminhão, viu o primeiro tempo na televisão, foi embora. Ele me perdoe a ausência, porque ele já faleceu. Foi embora, não falou nada, cara. O Gilson Ribeiro foi lá e fez a final, nós ganhamos e tal, fez o trabalho dele. Ele tinha acabado de nascer o netinho dele, o Pepito, o primeiro neto, cara. Pô, aí no avião, chacoalha, bate, cai, parecia que a gente ia morrer, cara, um voo louco. Cara, e aquela época não era comum ser para os Estados Unidos. Aí o Toys R Us foi lá, o neto dele tinha acabado de nascer, lá no Coto, comprou umas malas, cara, encheu de brinquedo pro moleque. Quais são as únicas malas que não chegam? Pô, eu nunca vi isso, cara. O cara ali, acho que deu estresse e tá fora da final. Foi uma cobertura difícil, a briga com a imprensa. Foram 60 dias do cão, cara.
Cara, eu vi um cara, um senhor de 60 e poucos anos, sentar no chão e começar a chorar, cara. A gente não sabia o que fazer. Naquele mesmo dia, no aeroporto, porque a gente sempre ganha diário em dólar, e era uma ideia legal. E o Juarez Soares, um louco, cara, andava com uma pochete, com acho que tinha uns 7, 8 mil dólares. Ligou para a mulher dele: ô Heleninha, pode trocar de carro aí, que eu estou voltando com dinheiro, não sei o que lá. E deixou pendurada no telefone, não era celular, era telefone, deixou pendurado lá na cabine. E voltou, porque o Gerson só entrava, ele e o Gerson no avião, tinha medo de avião, só entrava manguaçado, cara. Pô, eu passo a imigração, passo o Zeca. Cadê o Juarez, cara? O passaporte dele estava dentro da pochete junto. Puta. Cara, não sei como a gente conseguiu voltar. E o Juarez lá não falava um ai. E tentando explicar. Pô, esqueci lá. Foi o dinheiro do carro embora. Achou a pochete com o passaporte no banheiro. Antes de embarcar, ligou: Leninha, esquece o carro. Tem umas coisas muito loucas. Pô, muito bom, galera, muito bom. Que a mulher dele é a Helena de Gramont, uma das maiores repórteres também que o jornalismo já teve, né, cara? Exatamente. Meus caros, acho que a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu acho que a gente não poderia deixar de colocar isso para vocês. E aí, o Brasil vai levar? Não vai levar? O Neymar vai jogar? Não vai jogar? Eu não vou. Insider Information, Então, beleza, Fernando, entendeu? por favor. Como está o nosso Eu camisa acho que a gente 10? tem um bom time. Boa chance. É competitivo, boa chance. Existem. Cara, são tantos fatores que definem uma Copa do Mundo. Por isso que o futebol é legal. Não é o melhor que vai ganhar. É quem tiver melhor naquele momento. Dia, né? São 7 jogos. Eu acho que a gente tem toda a chance de ganhar. A gente tem uma coisa que a gente havia perdido, que é confiança. Eu acho muito importante. Tem bons jogadores. A gente não tem um super time, mas a gente tem um bom time. E o mais importante no futebol: não adianta só ter um monte de feras, como foi em 2006. A gente não tinha um time. Hoje a gente tem um time. Pode não ser um super time, mas a gente tem um time. Tem um bom time. Eu acho que isso é importante. No futebol que se joga hoje, ter um time é importante. Eu boto fé que a gente vai longe, cara. Também boto fé. Acho que a gente recuperou a confiança, mesmo depois do 7-1. O Tite conseguiu promover isso emocionalmente, que acho que também é um fator importante, que a seleção brasileira sempre chegou em Copa do Mundo, entre aspas, de salto alto, por tudo que já conquistou. Entre aspas, tá? Aí a gente ficou na lama, com 7-1, e agora a gente tem uma equipe forte. Durou pouco. Durou pouco. Doeu, mas durou pouco. Você não vai, né? Você não vai rolar. Não, então, eu não sei. Você vai torcer. Mas Né? tem, a gente pode falar de outras favoritas que a gente Então, acha. eu acho... Alemanha, eu acho, França. Cara, eu gosto da Inglaterra, por algum motivo, assim, mas eu acho que o Brasil, com esse time que o Tite conseguiu remontar, né? Porque tem muito jogador do Dunga linda, né? Grande Sim. parte. Mas ele conseguiu remontar e conseguiu fazer com que os caras acreditassem nele. E ele fez com que os caras fez esses jogadores voltassem a jogar ser humanos. Exato. Deixaram de ser super-heróis. Exatamente. Pelo menos quando estão Eu jogando acho que com a nossa é camisa. bem possível que a gente consiga alguma coisa bem legal na Copa. Acho bem possível, mesmo. E de preferência que, apesar do Neymar ter todos os holofotes, que nessa Copa ele divida a atenção, né, com os outros craques. É difícil, Ele agora mas o menino não só... vai ter que aguentar o peso das costas. Mas agora aí. ele não só toca o piano, como ele ajuda os outros a carregarem. Acho que foi bem distribuída essa brincadeira aí. Quando que você parte para lá, Fernando? Provavelmente com a seleção para Teresópolis, né? Dia 21 de Partiu maio. Terê. Dia 21 de maio eles se apresentam, ficam uma semana lá, depois vão para Londres, uns 10 dias, mais 2 amistosos. Aí depois embarcam na Rússia praticamente uma semana, 9 dias antes de começar. Você, é legal, Mari, aventura. como que vai ser a tua rotina aqui em São Paulo? Nossa, vai ser estranha, né, gente, esse ano. Porque nós trabalhamos, não sei se vocês estão sabendo aí, quem está nos assistindo, quem está aqui, a Bandeirantes e a ESPN esse ano não tem Os direitos de transmissão da Copa do Mundo. É só o Grupo Globo e a Fox. Ainda assim, a gente tem que fazer uma cobertura jornalística, porque é a Copa do Mundo, porque é o Brasil, porque a gente tem paixão de futebol. O que acontece, que vai prejudicar muito a gente,
que muitos jogos são durante o horário dos nossos programas esportivos. Entendeu? Pelo fuso horário. Então, vai ser uma Copa complicada, eu diria. Eu né, queria Fê? contar um negócio da Rússia que é muito legal, cara. Por favor. Tem um lance lá que chama Noites Brancas. Tipo, 9h30 da noite, escurece. Ah, aí você sai para jantar, tá escuro. Você termina o trabalho 11 horas, 11 e pouquinho, aí você sai do restaurante 1h30 da manhã, já parece que é 6 da manhã. Até chegar no hotel já tá claro. Então você não dorme, cara, porque o círculo circadiano do corpo não tem... Você pode tomar um comprimido, pode pôr máscara. Cara, 3 da manhã... Pum, cara, Não, e você pum junto. É Você imagina assustador. 50 dias sem dormir. Tem lugar que a noite é mais curta ainda, cara. Em São Depende do lugar que você Petersburgo tá. é curtíssimo. Cara, é maluco. E é engraçado, cara, porque você tem o fuso de 6 horas e tem esse negócio. Cara, eu passei. Quantos dias nós ficamos? 35, 40 dias lá? Por aí. Eu fiquei esses dias dormindo 3 horas por noite, cara. E onde você, eu tenho várias fotos, onde você encosta, você dorme. Enquanto o cara tá editando, enquanto tá esperando para entrar ao vivo, onde você encosta, você dorme, cara. Outra coisa também, desculpa, é que carro. na Rússia a gente testou muito essa tecnologia de internet. Então você pode entrar ao vivo Como nós daqui, estamos né? aqui. Como nós estamos. Exatamente. Então, o seu chefe te liga, tipo, quero você agora. Você praticamente entra ali do banheiro do quarto, entendeu? O mais louco é quando liga, os caras botam aquelas... O pessoal que tá começando, aí assim, você trabalhou 16 horas, você acabou de pegar no sono, toca o telefone. Olha, dá para você dar uma entrada? Eu falei, você tem ideia de que horas são aqui, cara? Não, você percebe que é um iniciante, aí um estagiário, aí você dá uma alô. E outra coisa que é muito legal na Rússia, cara, come-se muito bem. Strogonoff é russo, para quem não... Muito. A salada muito russa é comida. russa também? Não sei, não dá para só precisar, pra mas saber. comemos A vodka é russa, né? muito Isso que bem, importa. Ótimo. tudo, que come importa. muito lá. Você acredita que eu não tomei um gole de vodka na Copa das Confederações? Aham. Tomei vinho jantando, verdade, não experimentei. Eu também. Dessa vez espero poder provar. Bom, meus caros, muito bom. Agradeço demais a presença de vocês. Boa sorte, Fernando. Dudu, como é que vai ser a sua Copa, cara, na ESPN? Trabalhosa, Tá? porque a gente vai fazer uma cobertura bem grande, apesar de não termos os direitos. A gente vai com uma equipe grande para lá. A gente vai ter a sinergia que a gente já tem diariamente com as ESPNs do mundo todo. E a gente vai estar fazendo o que a gente chama de Game Around the Game. Então, tudo que tiver no entorno do jogo, no entorno da festa, a gente vai fazer muito, a gente vai estar muito próximo, a gente vai estar em todos os lugares. A gente fez uma logística tremenda ali, porque é complicado. Eu só fiquei triste com a FIFA, que não botou jogo em Vladivostok, cara, por causa do War, sabe? Se tivesse jogo lá, ia ser demais. Dudinka. Dudinka e Vladivostok, ia ser demais. do War, maravilhoso. Mas olha, acho que vai ser uma experiência Deve ser única, muito maluco. cara. Eu fiquei impressionado com a Rússia, com a tradição, com a história. Você desce o metrô, cada estação de metrô é uma obra de arte. E o mais louco, cara, pelo menos em Moscou, que a gente império, foi, né? meu, são umas portas de aço. Meu, sem sacanagem, essa largura aqui, ó, por causa, os metrôs são muito profundos por causa de ataque nuclear. Eles fechavam aquela Vira bunker, bunker, né? Vira Cara, é banco. um banco. É muita história. Muito bonito, cara. Vai, assim, é um lugar diferente. Como foi a China, como foi a África do Sul, Como vai ser? o Japão. É. A Catar. oportunidade que a gente tem, cara, na profissão é muito legal, é muito rara. A gente vive a história, conta a história, conhece lugares que talvez a gente jamais iria de férias. Isso é um dos privilégios Isso, do jornalismo, é. né, cara? A Gente, gente e não deve tem muito glamour, tá? Apesar de a gente viajar, conhecer o mundo, não tem. Exatamente. Você é muito estádio, hotel, aeroporto, trabalha bastante. Mas, cara, é um privilégio que a gente faz. Por isso que eu amo o que eu faço, adoro Para o os que eu jovens faço. jornalistas que estão assistindo, perseverem, resiliência. É, mas não, porque- você não vai chegar sentando no ar-condicionado, porque hoje ninguém quer ser repórter, né? Todo mundo quer ser apresentador. E o barato, eu acho, do jornalismo é a reportagem, o escrever, é o tá no fato, tá na rua. Acho mas que aí a todos gente- nós aqui já passamos por isso. Isso é muito legal. A gente bota a galera pra ralar. Vocês me lembraram de uma história. Eu tenho uma filha de 19 anos, a Luísa, e ela tem um círculo de amigos ali, né, que cresceram com ela.
E eu, desde sempre, né, tento dizer para a Luísa, jornalismo não, jornalismo não, jornalismo não. Ela não veio para o jornalismo, mas um dos amigos dela, um garoto chamado Cierro, eu conversei com ele uma vez porque ele quer fazer jornalismo, mas ele tem um sonho muito específico, que é ser repórter de campo. Daí eu falei, cara, vai lá. Porque é um sonho muito específico dentro do jornalismo, né? Interessantíssimo isso. Cara, fazer jogo é algo eu acho lindo, cara, muito legal. Toda vez são 22, 4, 5 árbitros, uma bola. Mas, agora cara, vai ter o VAR, toda cara, vez mas é diferente, diferente. Eu nunca cogitei, cara, vou te falar por quê. Porque ia ser que nem o nosso colega da Globo que comemorou o gol do Fluminense, cara. Eu não ia aguentar. Eu sou palmeirense demais, Fernando. Não, eu não tenho mais time, cara. Consigo Eu tenho. ser distante, E tenho. consigo, graças a Deus, conseguir isso, cara. Eu tenho. Isso é uma das coisas que eu também sou reconhecido pela isenção. Mas a gente tem, mas, por favor, né? Trabalha com isenção. sim. Lógico. Tô Ele tá sendo brincando, irônico. trabalhamos sim. Sem a menor dúvida. Meus caros, acho que é isso. Muito obrigado de novo pela presença de vocês, pela generosidade de vocês de compartilhar todas essas experiências. Boa sorte a todos nesse desafio gigantesco, essa maratona que é uma cobertura de Copa do Mundo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui no Brahma hoje, todo mundo que está em casa, nos acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais. Queria dizer que essa temporada do Clube da Imprensa teve o privilégio de ter uma exposição aqui do Cláudio Gatti, de fotos de empresários brasileiros, que teve aqui no Brahma durante esse mês. Queria agradecer a galera da WT1, nossos parceiros de vídeo, que também, assim como nós, estão desde o começo do Clube da Imprensa fazendo as transmissões para a galera no Facebook. Acho que é isso, meus caros. Super obrigado, parabéns pelo trabalho. E vamos nessa, boa Copa para todo mundo. Valeu. Obrigado, e esse privilégio de poder estar indo para o mundo aí na internet, que é um negócio novo, né? Acho que Valeu, é muito gente. legal. Obrigado. Tchau.